Acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra Meritocracia, dentro do trabalho? Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo. Isso aí é interessante, né? Essa é uma dúvida que eu sempre me peguei, sempre me perguntei na época que eu era empregado, né? Porque eu sempre tive esse gás de querer ficar até mais tarde, fazer mais, né? Então, assim, eu fui o responsável por abrir a empresa e também fui responsável por fechar essa empresa, né? E me perguntei por que eu não ganhava mais, né? Eu sempre fiz essa pergunta pra mim. E assim, no final das contas, eu lembro que, porra, graças a Deus eu tenho essa mentalidade de que, assim, se eu não tô ganhando aquilo, se eu não tô ganhando mais, é que tá errado alguma coisa comigo, né? Não é possível que os outros estejam errados, só eu que esteja certo. Então, assim, se eu não tô ganhando mais, é mérito meu. Porque vai chegar o momento que eu vou estar ganhando mais e o método também vai ser meu, não vai ser sorte, não vai ser, né? Então, eu sempre pensei, puxa, se eu não tô ganhando mais é porque alguma coisa errada eu tô fazendo, cara, não é possível. Então, eu sempre tive essa mentalidade. E isso que foi interessante. Então, assim, não compensa, não adianta nada ter disposição sem informação. Não adianta nada você querer fazer, mas não se preparar, não aprender realmente, né? Porque estar por estar não é estar, né? Então não adianta você ser o primeiro a abrir, mas estar lá só somando horário, batendo o tal do ponto, né? Que é só para poder ganhar hora extra. Então é um negócio que eu sempre perguntei. E um dos motivos de não ficar tanto nas empresas, né? Era justamente pelo fato de que, pô, fazia um ano, eu já basicamente eu sabia todo o serviço do setor, sempre que precisava eu tava ali. Pô, precisava finalizar um trabalho lá de final de semana, tava ali. Então, assim, ou era uma coisa ou era outra. Pra mim, ou realmente eu não tô sem atingir a expectativa da empresa, né? Eu acho que tá legal, mas não é isso que eu espero. Eu espero uma coisa totalmente diferente. Ou essa empresa não me merece, cara. Então é por isso, e graças a Deus, tá? Eu falo por graças a Deus que eu tenho isso em mim, porque é de mim, tá? E não tem como existir isso de todos, porque é um da pessoa. Eu me incomodo, eu sempre me incomodei com isso. Então, assim, não existe algo que faça eu ficar na empresa quando você perde o tesão da empresa, cara. Então, todo esse acúmulo de pô, dedicação e não reconhecimento, sim, já cheguei no ponto de que eu pedi as contas. Por quê? Porque aquela empresa não me merece, no meu pensamento. Poderia estar certo, poderia estar errado para os outros. Mas no meu pensamento, pô, não me merece. Tô dando dedicação, tô dando o meu máximo aqui, tá? Tô 100% com a empresa e então não vou ficar. E eu saí, eu pedi as contas, né? Buscando sempre algo mais. Então, e é um dos motivos que fez eu me prender, né? Pela falta de valorização, pelo motivo justamente que eu já sabia fazer a maioria dos processos, né? Então, assim, eu até brinco, né? Que às vezes as empresas nascem de falta de reconhecimento. Então, normalmente, graças a Deus, esses chefes meus que eu tive não me reconheceram, né? Que eu poderia estar sendo hoje uma empresa dentro da empresa deles, trazendo cliente, dando toda a dedicação que precisava. Só que hoje não. Graças a eles, hoje eu tenho minha empresa, né? Muito custo, trabalhando pra caramba, tal, mas é minha. Então, assim, é o meu formato, pô. E eu também reconheço isso, quero poder reconhecer isso no meu funcionário. Aquele que se dedica, por isso que eu tô tão presente. Igual eu falei, hoje que eu tenho 3 funcionários só, fica mais fácil dessa atenção. Pode ser que daqui 3, 4 anos, que eu chegue num patamar igual o Thales aí de ter 400 funcionários, pode ser que eu não vou ter essa visão direta. Mas com certeza meus subordinados, meus gestores, terão esse mesmo olhar crítico. De valorizar quem realmente está com a empresa, de valorizar a pessoa que está vestindo a camisa da empresa. E, do mesmo jeito, o lado bom, vai tá desvalorizando aquela pessoa que não está nem para a empresa, que está ali só para ser mais um número, né? Que tá ali só para poder cumprir, que tá ali só pra área. E, meu, não existe, eu sempre pensei comigo, não existe fardo maior do que você trabalhar numa empresa que você não gosta de estar lá. Sabe, se você vai pra empresa, já sente aquele peso,
Cara, isso é horrível pra você. Eu sentia assim. Quando eu juro pra você, já teve uma empresa que eu prestava serviço que assim, dedicava tudo, fui direto com o dono pedir aumento, né? Precisar, porque, poxa, eu tava vendo que merecia e eu tava realmente fazendo outros setores. E aí o dono que eu falo seria o gestor, tá? O gestor da empresa. O dono nunca tive acesso, empresa grande. E ele falou, cara, você não tem ainda, você dominou tudo, mas você não tem tempo de empresa ainda para subir. Não tem como subir você, sendo que o fulano ali tá 3 anos no lugar. Falei, poxa, mas eu já tô fazendo todo o serviço do meu setor, desde o A, do B, do C, do D, eu sei tudo. É realmente isso o problema? Porque se não for, me fala. O que eu preciso fazer para poder ser valorizado mais aqui? Eu juro pra você, eu tinha essa cara de pau de perguntar. Ele falou, infelizmente, tem que pelo menos ter 2 anos de casa. Sério que eu já aprendi, eu pulei as etapas de dominar todos os setores, não só porque eu queria, tá? Como eu falei, tudo que eu aprendo hoje nunca pensando só naquela empresa. Pô, vou levar pro resto da vida. E você da empresa, você tem aquele conhecimento para mim. Então eu gosto de aprender, eu gosto de ter mais conhecimento, eu gosto de entender onde eu estou inserido. Então, assim, quer dizer que tudo isso é para ser valorizado, até porque eu estou abrindo a empresa, fechando a empresa. E sério que não vai me dar por causa que eu não tenho tempo de casa o suficiente? Meu, depois disso, pá, sabe o que é você realmente acordar na segunda-feira, puta, tem que trabalhar? É a pior sensação que tem, cara. Sabe? E eu sou uma pessoa muito verdadeira em questão assim de sentimento. Se eu não gosto, eu não consigo fazer fake. Eu não consigo ser outra pessoa. Se eu não gosto de uma pessoa, cara, acabou. Eu só evito, eu não preciso desvalorizar ela, não preciso falar nada. Eu só afasto. Mesma coisa é empresa. Então eu converso lá e tá, falo, ó, não dá mais. Pô, tem certeza, tal. Não tá fácil arrumar, já chegou desse jeito, não tá fácil arrumar emprego. Eu falei, eu sei. Mas pra mim já deu. Acabou. Ótimo, vida que segue. Aquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? Eu sou filho de uma empregada, de uma cabeleireira e um policial militar, e eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor sombra de Você acha dúvida. saudável isso? Pra mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT Pode. e aí ficar ganhando 3 mil reais por mês pra sempre, tendo condições de trabalhos que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Não, ela pode mudar de emprego, ela pode procurar um lugar onde tem um home office. Mas a gente acabou de falar que tem um paga problema mais. super sério pra empregos. Tá difícil arrumar emprego. Não é verdade. Não Tem é 7% verdade? de desemprego no Brasil só. Cara, eu fico bobo com esse tipo de pergunta, né? De resposta da parte dela aí, né? Cara, não tem emprego. Meu irmão, eu hoje como empresário... Vamos voltar um pouquinho atrás, antes de ser empresário. Eu tenho orgulho de falar que eu nunca fiquei desempregado. Já fui demitido, já pedi as contas. Mas, cara, dava 1 mês, 2 meses ali no máximo. Eu tinha outro trampo. Sabe aquele ditado que quem é bom sempre tem serviço? É me exaltando sim, porque eu tinha que correr atrás. Eu sempre cuidava da minha apresentação, do meu currículo, né? Eu batia a perna, papo, quer dizer, eu nunca fiquei parado, porque fazia bico de garçom. Pô, garçom é o que mais precisa no mercado. Então, assim, tá bom, não é minha área que eu queria. Mas eu fazia um bico. E eu sabia que era um bico para eu não ficar no 0 a 0 no final do mês. Mas em busca do meu serviço. Já aconteceu a época de eu trabalhar no meu bico de garçom, que o cara quis me efetivar, né? E ao mesmo tempo trabalhando numa outra empresa. Numa escola que eu era o TI da escola. Eu ficava no fundão deixando tudo funcionando, sabe? Então, assim, eu fico impressionado com isso aí. E, cara, tudo bem que hoje as coisas estão mais modernas, né? As empresas têm, sim, que valorizar o funcionário, isso eu concordo. Mas eu vejo que tem funcionário que é um estilo de vida, né? Por exemplo, ele falou, não é home office, como se fosse uma obrigação da empresa. Você entendeu? Uma coisa que eu concordo. Se você não tá gostando disso aí, cara, sai, pede as contas. O ruim é quando o cara não quer, não tá feliz e fica segurando a vaga para outra pessoa.
e não nem produz, sai da frente. Aí é questão de tempo, cara, até a pessoa ser demitida. Vai falar que fez de tudo e não foi valorizado, mas esqueceu que partiu dela. Se ela não está satisfeita, já para de produzir, de querer produzir mais. Para de que, sabe, vai desanimando. E não faz sentido você estar lá no lugar onde você não está, né, contente, velho. Então, assim, falta muito mão de obra no mercado, isso sim. Eu falo que falta muito mão de obra qualificada. Eu lido com várias empresas, né? Meu, é o problema de todo mundo. Ah, não tô achando técnico bom. Chega um técnico aqui, mas não quer trabalhar. Vem um dia, vem a outro. É um tanto de problema. E assim, não é por falta de não ter trabalho. E não é por falta de pagar bem. É por falta de gente que não quer se dedicar naquele serviço. É falta de gente que assim, pô, já que é o único serviço que me apareceu, vou dar 100%. Não tem essa visão. Não, vou trabalhar aqui até aparecer o serviço que vai ser o top da minha vida, que eu vou ganhar 10 mil reais. Pensa comigo, se você não dá valor, não dá dedicação num serviço, um exemplo de 2 mil reais que seria baixo, que não é o que você quer, você acha que você vai dar valor no que vaga 10 mil reais? Você pode até falar que vai, mas não vai, cara. Porque sempre vai ter um empecilho. E isso é um ensinamento de berço. Se você não dá valor para suas coisas, né, para as coisas pequenas suas, você não vai dar valor para os outros também, coisas grandes dos outros também. Então, assim, não faz sentido isso para mim. É uma lógica que, meu, é dedicação. Você tem que dar, seja para pro pequeno, né, para aquilo que você não é, o seu futuro, que você vai dar dedicação para onde você estiver, onde você chegar. E isso é até legal que você consegue usar esse tipo de exemplo, né? Tipo, poxa, eu dou valor nas coisas pequenas e já aconteceu muita gente que começou numa empresa, porque naquele setor que nem era o que queria, se desenvolveu, entendeu o negócio, gostou, meu, hoje é dono, ou, sei lá, é sócio. Cara, histórias que vira e mexe, eu escuto falar isso aí. Não é um problema muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover, eu tô te dando dado. Você tá pegando a experiência pessoal, que eu sinto muito que você esteja vivendo. Não. Mas colocando pra como mim realidade. não é um problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim não é um problema, eu tô falando de um problema social. Eu entendi. A gente tem problema assim, aqui todo mundo teve problema pra arrumar emprego, Eu não é uma acredito coisa que sim. simples. Mas aí é o que a gente falou no debate. É a gestão de expectativa. O que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. E a meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. Vou te falar um negócio. Tudo que o empreendedor quer é que alguém que entregue valor para a companhia dele. Ele quer pagar bônus para isso. Ele quer muitas vezes fazer com que as pessoas sejam sócias dele por isso, entendeu? Se você entrar não é verdade. Eu que faço eu tô falando, isso. são muitos. Eu já trabalhei em 10 empresas, eu tenho 26 anos, eu tenho pós-graduação, eu fiz faculdade, eu tive Então por que você não tá procurando emprego? Porque eu tive muita experiência e eu acho que as pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho e já posso entregar e eu não sou contratada para aquela vaga específica. Cara, às vezes eu penso assim, falta a pessoa se escutar. Ela disse tudo ali. Eu sou pós-graduada e eu não consigo emprego porque exige demais de um cargo. Ela mesmo tá falando para ela assim, pô, meu, eu só tenho um limite para dar, acabou. Se você quiser mais que isso, eu não vou entregar. Faz sentido, cara? Não sei. Pra mim essas coisas é óbvia, né? Tá com 26 anos, já passou por 10 empresas, já é graduada. Porra, é um puta de um currículo. E a pessoa falar que ela não consegue ainda achar emprego por causa disso, PhD ali, não sei, cara. Eu numa situação dessa, eu me parar, pô, o que tá acontecendo comigo, velho? Ou eu ia tentar montar uma coisa pra mim, né? Já que eu tenho... Já sou formada, já sou pós-graduada e eu entendo o negócio, por que não montar uma empresa? Né? Entendeu? Porque você tá escolhendo demais, você tem que construir Mas eu caminho, posso menina. escolher demais. Aí, ó, quem muito escolhe, acaba tendo esse aí. Sabe aquele ditado que, meu, você tá muito escolhendo, vai ter muitos nãos também, né? Eu não sei, cara, é complicado. Mas é uns pensamentos que tem hora que não faz sentido, gente. Eu tô te falando, eu sou contratada... A tua vida permite porque você tem formas de viver... Não, porque eu não preciso trabalhar para outra empresa. Eu posso empreender, mas para ganhar um salário normal, entendeu? Tipo, isso aí um você valor tem razão. específico. Eu posso... Hoje eu faço isso, Olha eu o sou dado que eu vou te dar. por Quanto exemplo. que você acha que, na média, um empreendedor brasileiro, um dono de empresa, ganha por mês? Eu queria te perguntar isso. Chuta pra mim um número. Você disse para mim que sua folha de pagamento é 80 milhões. A minha. Mas quanto que você acha que, na Quanto média... você fatura por mês? 500 milhões por ano. Agora me fala o seguinte, na média... Como isso? Não faz sentido. Ué. 80 milhões por mês você paga de... Não, de 80 milhões por ano. Por ano, tá. Me fala um negócio, quanto que você acha que um empreendedor
ganha por mês, bota no bolso por mês na média? Depende do empreendedor, depende da empresa, Chuta depende o do número. negócio. Se for chutar um número da média brasileira. Não sei te dizer. Chuta, Me pô. fala você que é um empreendedor, eu quero Tá saber bom. esse dado. Eu vou te dar um dado, você vai Me ficar dá. chocada. Diga. Mais ou menos R$3.000. Cara, essa risada no fundo, cara, é doída pra mim, sabe? Porque eu tô dentro dessa porcentagem, velho. E eu e um monte de gente que tá aí. Sabe? Hoje eu posso falar que eu tenho aqui uma estrutura bacana, né? Eu tenho aqui um laboratório, eu tenho um carro que é pra trabalhar, que é pros técnicos trabalhar. Eu fiz o meu sala, meu escritório. Mas eu não tiro 3 mil por mês, cara. E aí é ruim escutar essa risada por trás, sabe? Dá a impressão que, pá, você tá mentindo, você acha? Cara, a realidade nossa é essa, velho. Entendeu? É uma faixa ali que você não sai. E olha que eu tô indo pra 4 anos. E eu brinco até que eu tô fazendo uma coisa muito errada. Novamente, é um mérito meu, viu? Se eu não tô ganhando que nem o Thales, por exemplo, aí, é mérito meu. Alguma coisa errada eu tô fazendo. Vem de mim agora, eu preciso descobrir, né? Eu sei que eu tô melhorando, mas você é dono, você tem 3 funcionários e tal. Ok, uma hora vai retornar isso aqui. O que eu preciso é só achar o tempo para retornar isso o mais rápido possível. Mas, cara, eu vivo essa realidade. Eu tiro aí por baixo aí 3 mil, tem vezes que nem tanto. Mas eu tiro do meu para pagar o salário, porque os caras precisam. Eu preciso deles também. E eu deixo eu sempre de fora. E assim, é uma realidade, é um número. Que fiquei sabendo também atrás desse vídeo. Eu não fazia ideia de que teria 70% do mercado aí de empreendedores que estão vivendo nessa faixa. E é uma realidade que eu falo pra você que me assustou, tá? Porque, volto a falar, é desgastoso. Meu, esse pessoal não faz ideia de tanto que você se dedica. Tanto que você se doa. O tanto de solução que você resolve. Por isso, às vezes não compensa, pra verdade, viu? Seria mais interessante eu largar e pra arrumar um trampo. Mas é por quê? Porque eu tô apostando em algo maior. E não é pra daqui a pouco, não é daqui a um ano. Pra verdade, eu nem sei pra quando que é. A certeza que eu tenho que vai acontecer. Ou sim. Entendeu? Então é complicado. Eu tenho certeza que mais gente vai se identificar com isso aí também. Tenho certeza. Depois vocês comentam aí pra ver se é a realidade ou só eu que sou tão ruim assim. Eu trouxe o dado pra vocês que eu sabia que vocês não iam acreditar. Ó, Então, cara, vai ser CLT, velho. lê pra turma aqui, ó. O que eles estão falando aqui? Quase 70% dos empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. Esse dado do Sebrae, não é verdade? De quando esse dado aí? Me fala. Agora, do ano passado. Do ano passado, quando? Ali, ó. Olha a datinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Dado de. É de 9 de 10 de 2023. 2023. Não, é 2 anos já, quase. Mas não vai mudar muito, você concorda? Obrigado, Obrigada. tá? Bem, irmão, mas seu nome? Lucas. Prazer. Imagina, Lucas, você tomar risco, começar o ano sem saber se você vai sair vivo desse ano pra ganhar 2 salários por ano. Vale a pena ou não? Não, mas assim, quando a gente entra Vale numa a pena, se empresa... der certo. Né? Se der errado, não vale. Pô, é o seu negócio, você tá construindo algo, mas É. quando a gente entra numa empresa, você é empresário, eu tô trabalhando ainda a minha identidade profissional. Legal. Eu acredito que todo mundo poderia estar fazendo isso, mas quando você chega numa empresa, você tem que fazer o previsto das 8 às 18 e Pelo você menos. não tem espaço pra mostrar o seu talento. Legal, gostei desse moleque aí. Esse moleque acho que teve até um feedback positivo depois, que ele conseguiu desenrolar bem, né? Ele tava ali pra conversar, pra escutar. E parece que o Thales contratou esse cara aí, viu? Então, parabéns por ele também, né? Ele já vai poder, vai virar um exemplo. Tenho certeza que esse moleque logo mais vai estar fazendo vídeo aí também. Cara, isso que ele comentou de se preparar pra descobrir onde ele quer chegar é interessante. Todo mundo já teve essa oportunidade, mas a vida acabou levando a gente onde está hoje. Mas essa questão de, pô, eu quero saber o que eu vou trabalhar, é uma pergunta que deveria ser feita antes de fazer uma faculdade, cara. Concorda? O ponto de você, pô, eu quero saber o que eu quero, que setor que eu quero. Sabe aquela pergunta de criança, o que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser, sei lá, astronauta. É essa a pergunta. E chega, e normalmente a gente não tem isso, deveria ser antes da faculdade, para o meu entendimento, deveria ser antes da faculdade, que é justamente estudar o que você quer ser. Então, assim, esse moleque, eu gostei desse moleque, ele tem dos bate-papos mais bacanas aí, de desenvolvimento, viu?
E isso é interessante, a gente descobriu o que quer ser. Eu, da área de tecnologia, quis desistir umas par de vezes. Eu queria lá atrás, desde sempre eu fiz. Meu pai investiu, graças a Deus, meu pai pagou um curso do Sebrae para eu fazer, pagou 2, aliás, um de notebook, de micromantenedor de microcomputador. Esse era o curso de hardware. Na época do Sebrae, o nome, acho que nem existe mais esse nome. E um curso de notebook. Que para ajudar, tem uma experiência ruim também, o professor meu, era o primeiro ano dele de ensinamento, era um cara que tinha muito conhecimento, mas pouca técnica, não sabia traduzir isso. E eu lembro que eu não absorvi muito. Mas do curso de micromantenedor, de microcomputador, cara, isso aí até hoje eu tô usando, esse treinamento. O professor era bom, era foda, sabe? Ué, mas das 8 às 18 você vai fazer o quê? Você faz o previsto. Você Ué. abre uma planilha, você coloca os dados. Ali você vai e mostrar outra. seu talento, porra. Não é? seu talento operacional ali. Mas fazendo é o que eu previsto. quero nessa função. Imagina, você falou de abrir a planilha. Digamos que você seja um analista, tá? E que você me entregue ali insights que vão permitir com que eu aumente o lucro da minha companhia. Perfeito. O que você acha que eu vou fazer com um cara igual você? Você acha que eu vou querer te mandar embora ou querer fazer com que você cresça na companhia? Você tá me gerando dinheiro. Você concorda comigo que eu vou querer que você me gere mais dinheiro? E aí eu vou te remunerar mais, senão você vai embora, né? Sim. Se você é talentoso. Então você desenvolve o seu talento através do trabalho, executando aquilo que você está fazendo. E olha que maravilha. Em outro momento, você ia ter que ir para uma pós-graduação para aprender essas coisas. Hoje você abre o chat GPT e fala assim, cara, o que tem de insight para eu fazer uma análise melhor aqui? Ou talvez você nem faz, você usa o Manus, que é uma outra AI, para fazer essa análise para você. Eu não tô nem aí como empreendedor, só quero pronto. Se você me entregar o dado e falar assim, Thales, investe nesse negócio que eu tô te falando aqui, ó, fiz a análise para você, isso vai ser bom pro negócio. E é bom falar, parabéns, irmão, continue fazendo isso. Daqui a pouco eu vou falar, cara, eu quero que você agora seja gerente, contrate outras pessoas, eu quero que mais pessoas façam o que você tá fazendo. Cara, isso é verdade, velho. Eu acho que não tem sensação melhor deixar uma pessoa que, assim, tá com você, a ponto de, pô, Richard, eu trouxe uma melhora aqui pra empresa, cara, tô com uma ideia aqui pra melhorar a nossa produção de tal coisa. Cara, isso é o que todo dono quer, entendeu? Por que eu falo? Porque a gente faz isso constantemente, isso é verdade. Né, de estar melhorando, o que eu posso otimizar de questão de logística, o que eu posso otimizar em questão de entrega, né? E a gente tem esse papel porque a gente é o dono, beleza. Mas quando você acha uma pessoa, né, um funcionário, um técnico que tá junto com você, ele que, tipo, tô com uma ideia aqui, eu tava pesquisando aqui, isso aqui, ó, vai reduzir, sei lá, a taxa de entrega desse produto aqui. Meu irmão, meus olhos brilham, sério, vamos fazer um teste na hora. E vamos testar, tem coisa que vai dar, tem coisa que não vai dar, igual eu faço também. E esse cara, eu vou valorizar por quê? Porque tá buscando meios de que faça o que a gente faz seja mais produtivo, seja entregue de uma forma melhor. Com certeza concordo com o Thales aí, que a gente quer que esse cara, pô, esse cara é muito bom, quer segurar. Assim que tiver uma oportunidade, vou valorizar esse cara. Só que lembrando, eu tô na média ainda dos 70% ali, ó. Então, às vezes eu não vou conseguir dar nesse momento que esse cara realmente merece. Então, eu brinco de tenho que achar uma forma ou outra de te valorizar. Às vezes não remuneramente, que é o ideal, né? Mas te valorizar que seja um ambiente mais gostoso para trabalhar, que eu possa estar junto, escutando, que eu possa conhecer e que eu possa apertar sua mão e falar, cara, obrigado e parabéns. Era disso que eu tô precisando. Porque assim, tenho certeza que quando eu tiver essa oportunidade de valorizar esse cara, eu vai ser a primeira pessoa, eu não quero que ele saia. E eu tenho certeza também que assim que tiver outros abaixo dele, é um cara que já vai querer despertar outras pessoas assim. Cara, é uma reação em cadeia. Entendeu? Isso só tem a crescer o negócio. Por quê? No final do dia, a função da empresa é gerar lucro. E eu preciso de pessoas que me ajudem a gerar lucro. Porque enquanto eu sou um pequeno empreendedor, um microempreendedor, sou eu fazendo ali, dando um jeito. Para eu crescer essa companhia, eu preciso de gente. Eu preciso de gente melhor do que eu tecnicamente. Se essas pessoas me dão dinheiro, eu quero remunerá-las, porque senão alguém vai contratar, pô. Né? Tem 22 milhões de CNPJs no Brasil, tem um monte de gente tentando contratar. A minha empresa o tempo inteiro. As pessoas tentando contratar meus funcionários porque são muito bem treinados. Então, se eu não remunerá-los melhor, eles vão embora. Eu vou ter o trabalho de tentar contratá-los novamente. Eu vou ficar perdendo tempo com esse negócio. Com certeza. Nesse cenário hipotético é muito bonito. Se supostamente todas as empresas fizessem isso, ia ser excelente. Sextou o dado do microempreendedor do Sebrae. Só que o Sebrae... Não micro não, é a média do empreendedor brasileiro. É que o Sebrae, ele é o maior órgão de apoio ao microempreendedor e o pequeno empreendedor do Brasil. Mas ele tem um censo de todas as empresas brasileiras, eu faço faculdade lá, Legal. no próprio Sebrae. Legal. E bom, não é muito assim que acontece. Geralmente eu acredito que todo mundo aqui pode concordar, né? A gente que está no papel de quem está executando operacional, a gente faz o mínimo ali, porque
não importa. Se a gente faz o mínimo, se a gente faz o médio, se a gente faz o máximo, o resultado é sempre o mesmo. Não concordo. Não é. Não é porque, assim, eu entendi o que ele quis dizer, né? Eu já passei por essa visão também, de que, pô, igual eu acabei de citar, cheguei mais cedo, fechava a empresa, aprendi todos os setores daquela parte que eu tava, né? E o salário no final do mês era o mesmo. Eu entendi o que ia chegar. Eu tive a infelicidade de ter esse empecilho de que para a empresa poder crescer, ela tinha métodos antigos. Para a empresa, para poder valorizar um funcionário, tinha que ter pelo menos 2 anos de carreira, né? Para poder consagrar-se na empresa. Eu não tinha. Eu tinha 1 ano, 1 ano e meio só, e já estava dominando todo o meu setor. Então, assim, pelo menos não deveria ser o correto. Pelo contrário, esse cara, né, que dá mais, que faz a mais, com certeza ele vai ser valorizado. Pode ser que não seja agora. Eu vou dar meu exemplo também. Eu não fui valorizado naquela época. Mas tudo aquilo me ajudar a estar como está hoje. Continuo ganhando menos que 3 mil por mês. Só que eu sei que é momentâneo. Isso uma hora ou outra vai se dobrar, vai se multiplicar. E todo mundo que está comigo hoje vai crescer também. Né? Não quero precisar ter que falar, cara, no mínimo 2 anos para poder diminuir mais. Não vou. Eu tive uma experiência ruim com isso. Eu não vou duplicar isso para meus funcionários. Pelo contrário, eu já acho que estou pagando um salário legal para eles. Sabe? Não é o que eu queria ainda, mas eu já acho que dá. Perto do mercado da minha região, pelo menos, eu já tenho certeza disso. Então, assim, eu tenho certeza que aquilo me preparou para ter essa visão de negócio que eu tenho hoje. Irmão, o pior é quando tem alguém de falar uma parada, de verdade, ali. Aqui, um conselho de amigo. É uma pena que você faça isso com você mesmo. Porque para a empresa, se você está fazendo o mínimo e daqui a pouco tem alguém que vai fazer um pouco mais, ele te demite e contrata outro. Mas você não vai se dar a oportunidade de se desenvolver e conhecer a sua potência. Então eu, quando estava na tua cadeira, quando eu fui funcionário, e já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Hoje não, hoje eu tô demitido. Não, mas eu já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Eu trabalhava, cara, até 11, meia-noite sem precisar. A turma saía às 7 horas da noite, trabalhando no Ortobon. Eu lembro que a gente tinha que bater o ponto. Eu batia o ponto, voltava escondido pra minha sala, fechava a porta e ficava até 11, meia-noite. Na época eu tava fazendo o e-commerce dos caras. Por que eu tava fazendo isso? Não era pela empresa, não. Era por mim. Então você fazer o mínimo, você tá se enganando. Você não tá enganando a tua empresa, não. Não tá enganando o teu patrão, não. Não é... Isso é legal, o que o Thales falou aí, cara. Esse é um negócio que eu vou usar até no meu dia a dia. Né? Porque assim, que nem eu quero poder aqui dar cursos, treinamento pessoal, cursos especializados para alguma coisa, outras, né? E assim, se a pessoa não tiver vontade de fazer, beleza. Só que mostrar que, isso aqui se você aprender, não é só para nossa empresa. Você vai levar isso pro resto da vida. Se amanhã depois você for para uma outra empresa que, sei lá, que pague 10 vezes mais do que eu, meu irmão, você levou já um conhecimento já. Então não pensa que vai ser só aqui, vai ser pro resto da vida. Eu tenho a ganhar, porque enquanto você estiver comigo, eu tenho certeza que você vai aplicar isso que você aprendeu. Quando você sair, vai ser bom para você, porque você já tem uma experiência para fazer, para mostrar que você já fez isso, então você já conhece isso. Nós dois só tem a ganhar. Por que não fazer? Né? Isso é interessante que eu tava É o que eu faço, mas é algo que eu trouxe pra gente discutir. O tema é: a culpa da demissão é sua. Estiloso. Tem que estar estiloso. Qual que é a tua opinião sobre o tema, cara? Bom, eu não concordo com a situação, porque eu acho que muitas vezes o funcionário ele se dedica, se esforça, dá o máximo de si dentro da empresa, e muitas vezes quem é valorizado é quem menos trabalha, quem menos faz as coisas dentro da empresa. Eu trabalhei numa empresa que eu cheguei cerca de um mês, por volta de um mês, e eu me dedicava ao máximo, cortava a placa de radiestesia, sabe? Eu não sei o que é radiestesia, mas imagino que é uma coisa para tratamento de radiestesia. Tá. E me dedicava pra caramba, assim, de verdade, em todas as minhas funções, limpava o ambiente, e quem ficou foi a que menos fazia as coisas dentro da empresa. Que puxava saco, que conseguiu galgar o caminho dele. Eu não sei se ela puxava saco. Vou te falar o que acontece. Ou seja, você tá me dizendo cara, eu trabalhava muito bem, eu me esforçava, eu fazia mais do que era pedido, Sim. E eu não era reconhecido. Essencialmente é isso que você tá falando pra mim. Sim, mas é sempre assim, que todas as empresas não é verdade. A minha não é assim. Que eu já passei. A minha não é assim. Quem é bem gerido não é assim. Ué, quem sabe? Tem vaga aberta. Mas a verdade é, o que você tem que fazer no final do dia, quando você não está se sentindo reconhecido, isso vale para todos vocês, você tem que pedir demissão. Porque se você é um bom funcionário, se você faz mais do que é pedido, vai ter empreendedor sério que tem uma boa gestão... Mas como que a gente vai pedir demissão se a gente não está precisando do dinheiro? Você vai procurar outro emprego. Pronto. Eu acho que eu comentei isso aí lá atrás, né? Cara, se você tem essa sensação, né? Acho que
acredito que a maioria dos empresários que hoje que tá na mesma situação que eu, né, já foi funcionário, né? É o que motivou a gente hoje a criar a nossa própria empresa. E eu tenho certeza, meu, que, igual eu falei, se eu não tô satisfeito com uma empresa, eu não vou ficar. Ah, mas eu preciso que eu tenho que pagar aluguel, tudo bem. Então já começa a proclamar, a passar, a pesquisar, a caçar. Cara, é igual ele falou, trampo, serviço é o que mais tem. Seja formal, informal, seja bico, mas tem. Eu acho que ninguém merece estar trabalhando num lugar que você não está sendo valorizado, né? E ninguém merece trabalhar num lugar que você não está sendo valorizado e continuar nele, né? Com essa sensação de, porra, tô dando maço, é desanimador isso aí. Isso aí só te bota pra baixo. E assim, até chegar no ponto da empresa te mandar falando que você é um mau funcionário. E você sabe que não é. Né? Então, assim, eu por mim, né? Lógico que é um jeito de cada pessoa, mas se é uma coisa que eu sempre fiz, foi o quê? Pô, não tô legal, não tá gostando, eu vou pedir as contas. Entendeu? Graças a Deus eu tive o poder, eu tive a opção, né? De, tipo, hoje não tô afim, tchau. Já pedi. E não era porque era bem remunerado, não, que eu tinha meu pai. Não, eu fui morar sozinho a partir dos meus 19 anos de idade. Né? Meus pais foram se mudar, eu falei, não, vou ficar e tal. E de lá pra cá eu sabia que qualquer ação errada qualquer atitude ou ação errada que eu fosse tomar pela vida, eu ia ter um resultado. Mas meu pai me ensinou que assim, valorize, seja responsável pelas coisas que você faz. Se você tá na merda hoje, é mérito seu, não vai chorar pra ninguém. Porque quando você subir e tiver na vida e tiver legal, também não vai encher o saco de ninguém e nem deixe comentário em cima disso. Porque é mérito seu. E meu pai sempre foi muito claro com isso, muitas vezes, sabe? Então eu sempre tive com isso. Pô, se hoje eu tô passando fome, já passei por situações de não ter, né? Aí já entra outro mérito, mas de não ter, às vezes, condições pra comer ou tal, é mérito meu, cara. Foi eu que plantei aquilo, foi eu que tomei aquela decisão. Talvez umas erradas, igual eu falei, se eu não aguentasse, se eu não estava satisfeito, eu saía fora. Mas tudo foi um processo para que eu chegasse até aqui hoje. Entendeu? Dentro desse 70% aí, que esse número me marcou muito. Você vai mandar currículo? Emprego você não vai buscar surge uma assim do agência? nada, não. A gente se dedica, a gente faz o máximo da empresa e quem fica geralmente é quem menos trabalha, Não cara. é verdade. De novo, você tá pegando uma experiência pessoal sua e Não foi só traçando isso uma como experiência, verdade. foram várias experiências na minha vida. E tem várias pessoas que já passaram pela mesma experiência sua, que não quer dizer que seja uma verdade, nem a maioria, certo? Então, o que acontece é, quando você não está se sentindo reconhecido, você tem uma escolha. O contrato de trabalho, ele é uma escolha. Você pode ou não ficar. Tá? Pô, meu... Beleza. Por favor. Parabéns, hein, irmão? Valeu. Essa pauta aí, que é justamente a culpa da demissão é sua, eu concordo, né? E eu concordei mesmo antes de ser empresário. Né? Se você foi demitido, eu fui demitido uma vez só na vida. Os demais eu sempre pedi as contas. Por quê? Porque eu estava sendo remunerado, porque eu dedicava mais, né? E essa uma vez eu tive um gostinho mais amargo, porque eu fui demitido. E eu tinha consciência de que quando eu fui demitido, foi por alguma coisa errada que eu fiz. Entendeu? Eu sempre tentei trabalhar na área de tecnologia. Eu lembro que nessa época dessa empresa eu era gestor de TI, né? Gestor assim, cuidava dali do pessoal e tal, mas tinha uma empresa por fora que cuidava. Hoje eu me tornei essa empresa. Mas, na época, eu lembro que eu fazia, então, coisas básicas, coisa que mão de obra interna, basicamente. E eu passei em torno de um ano e meio, e eu lembro que naquela época, na época de virada de ano, né, a empresa estava em expansão, abriu umas 2 unidades em outras cidades. Quem que tinha que ir lá deixar tudo pronto para que a hora que voltassem das férias para trabalhar? Era eu. E quando eu falo era eu era gestor, mas gestor de mim mesmo, não tinha nem estagiário. Depois de um tempo que eu fui solicitar. Mas eu tava na cabeça que, pô, tô fazendo a mais, cara. Trabalhando no final de semana, domingo trabalhando. Então eu tenho certeza que tudo que planta se colhe. Então vamos reconhecer isso aí. Eu tava lidando direto com os donos estavam vendo toda essa logística que eu tava fazendo, toda essa dedicação que eu tava dando. E o que aconteceu? Para resumir, né? Depois de uns 5, 6 meses que eu realmente fui pedir um aumento, falei, não dá pra pedir um aumento e tal, tava precisando mesmo. Entrou um outro gestor meio que geral, né? De toda a cadeia de hierarquia, não só da parte de TI, mas dali, tal. E eu vi com uma visão mais centralizada nele, sabe? Resumindo, no final das piadas,
eu precisei me ausentar por uns dias, né? Acho que 3 dias foram. Eu tinha um evento para ir, que eu fui. Era em outra cidade, era a primeira oportunidade que eu tinha na vida de poder ir. Até falo já, era esses treinamentos que você faz de empresas, né? Que é de motivacional, enfim, era isso. Nada muito sério, mas era uma oportunidade que eu tinha feito e eu queria para poder desenvolver mais. Então, pré-agendei, 2 meses antes, falei, ó, tem tal dia, dá para preparar essas datas, tal, eu faço hora, enfim, sempre me programei, nunca cheguei de supetão. E quando eu voltei disso aí, no primeiro dia que eu voltei, nem deixou entrar na minha sala, já chamou eu de canto, assim, ó, tal, a gente tá dispensando você. E minha reação, sabe o que foi? Foi perguntar, tá, eu entendi, mas você pode me passar o que foi que eu fiz de errado, só pra eu entender? Não, fica tranquilo, tá tudo bem. Você é um cara bom, você é um cara que atende, entrega resultado. Não. Por favor, me fala o que é que eu fiz de errado, para que eu não possa fazer isso nas demais empresas. Eu já entendi que eu tô fora, eu já saí fora, que eu tô dispensado. Mas me fala. Porque no meu entendimento, poxa, eu dediquei bem, né? Fiz o que precisava, sempre dediquei bem, fazia até a mais. Eu preciso entender o que está acontecendo. E eu juro que eu fui sincero isso com o gestor, me explica. Não quis falar. Mas eu entendi que alguma coisa errada tinha. Então, assim, isso me doeu bastante, que foi a primeira vez que senti aquele gelo no coração, sabe? No peito. Poxa, foi mandado embora por uma incompetência minha. Até hoje não sei a resposta aqui lá, mas eu estou ciente de que foi uma falha minha. Então, assim, esse sentimento sempre tomei a culpa para mim. Sempre, sabe? Tudo que você assumir a bronca foi doloroso. Foi a primeira e única vez que eu fui dispensado. Dos demais lugares eu sempre pedia as contas, ó, tô encerrando, tal. Ficava um mês, tal. Sempre. Então isso é interessante. A culpa da demissão é sua. Porque, volto a falar, hoje como empreendedor, eu não quero mandar ninguém embora. Se eu for mandar embora, é porque não tá me dando resultado, não tá entregando os serviços prontos. Faz sentido? É meio que óbvio isso. É por isso que você vai mandar embora, porque você não tá atendendo aquele cargo que você foi chamado. Então, assim, essa culpa aí, pelo menos eu sempre levei por isso. Quando eu era desempregado, quando fui mandar embora, mas por quê? O que eu fiz de errado? Né? Isso é um pensamento que, assim, é individual para pessoa, né? Mas normalmente o pessoal tem tendência, a culpa é da empresa. A culpa é do gestor que não foi com a minha cara, sabe? Vamos lá. Eu vou discordar de você novamente. Tá bom. Porque eu sou um dos 28 desempregados aqui com aparência diferente. Cada um sua aparência. Eu fui demitido por causa da minha aparência. E foi dito isso. Você tomou esse feedback? Você não aparenta bem? Não. Depois de 10 meses, a síndica queria que eu cortasse o cabelo. Sendo que eu me ofereci para cortar o cabelo quando eu entrei no meu emprego. Certo. Aí você fala que posso mudar porque eu tenho um currículo? Não. Não, você pode cortar o cabelo. Eu posso demitir. Não. Eu, quando eu entrei... É uma escolha, certo? Não. Você pode falar, não quero mexer no meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. Então vai 10 meses depois, não. Se você tá ali fazendo uma entrevista, você me passa que eu vou mudar a aparência, beleza. Você sabe que ela não pode falar isso com você na entrevista, Eu sei né? disso. Juridicamente ela não pode falar. Na empresa. Ela pode, por exemplo, depois que você tiver contratado, falar assim, cara, posso te dar uma sugestão? Ela pode não contratar. Existe um padrão aqui e tal. Você vai ouvir. Você quer se adequar a esse padrão ou não, e você pode falar, não, eu não gosto me do meu enquadro, estilo, não vou trabalhar naquele ambiente porque eu não sou... Perfeito, e você vai para outro emprego. Exato. Não, então, no começo eu vou estar avaliando isso. Agora eu vou te dar a minha opinião sobre o que ela fez. Ela fez errado. Exatamente. Eu não faria assim. Se pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema... Pro meu ambiente não tem problema nenhum o teu cabelo, mas pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema, eu não deveria te contratar. Então já começa por aí. Exatamente, é isso que eu penso. Mas você falou pra pessoa, tipo assim, vai procurar outro emprego. É óbvio. Eu vou começar tudo de novo, vou bater em porta de outro lugar, então, fazer exame, etc. Não. Tem um pessoal que tem essa mania de que, vocês têm que aceitar do jeito que eu sou, vocês têm que estar liberdade. Cara, não é assim, né? Acho que muito empreendedor vai concordar comigo. O pessoal quer, e eu juro pra você, gente, eu falo por mim também, tá? Tem vezes que a gente trabalha tanto que acaba esquecendo um pouco de cuidar da gente, né? Isso é normal. E tem vezes que eu paro assim, olho no espelho, eu tô no cliente, sabe aqueles vidrão que você passa numa empresa que acaba refletindo, vira um espelho, que você passa na frente do prédio. Eu me olho assim e falei, caraca, velho, eu tô parecendo um mendigo, né? Tudo bem que eu sou o dono, tá, hoje e tal, mas, pô, tem que se cuidar. E isso que ele falou eu acho interessante. Realmente, tem que passar isso já no começo.
Se você quiser mudar uma pessoa, fala, pô, cara, preciso que você corte o cabelo daqui 3, 4 meses, é complicado. Você fala assim, eu concordo, eu tenho essa visão de, pô, preciso que você dê uma cortada na parede. Ainda mais se for uma pessoa que for atender, eu tenho que falar, tem que ter uma postura, tem que ter um estilo de vestimenta, o cabelo tem que estar... não precisa rapar, mas mantém ele bonitinho, organizado, porque você é minha cara, eu preciso que você seja minha cara, entendeu? Então, assim, isso eu concordo com o Thales aí, tem que passar assim, e se não gostar, paciência. Mas vamos dizer, vem a dizer que chega um pessoal aí que parece que saiu do quarto, depois de 10 anos de gestação lá dentro, sabe, que não se cuida, não tem um cuidado mínimo, entendeu? Então, assim, são coisas que às vezes, cara, não precisava a empresa falar isso aí, sabe? Mas, infelizmente, o óbvio não é óbvio, né? Eu nem pedi pra ir pra ela me ligou, entendeu? Mas então, você só tinha 2 escolhas ali. Ou você, no caso, que você tá me contando, né? Não, mas o meu, ou você corta o cabelo, emprego, eu tava indo muito bem. Com meus clientes, eu tava indo muito bem. Então, eu tava fazendo meu trabalho muito bem. Eu entendo, mas aí você tem, sei lá, uma pessoa que era tua chefe, que ela que tinha a caneta e ela que ia tomar a decisão, ela te deu um feedback. Você pode ouvir e seguir na companhia ou não e arrumar outro emprego. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu ponto aí? O que você acha sobre o tema? Eu discordo, porque eu tinha um sonho de trabalhar no banco. Eu comecei terceirizada na empresa. Eu trabalhei por 13 anos nessa empresa. Me dei o máximo. Eu me cobrava, não precisava ninguém me cobrar. Eu mesmo me cobrava. Só que eu adoeci, tive burnout. E aí, eu tive que ficar afastado pelo INSS. Quando eu voltei, eles me desligaram. Olha, primeiro eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? E segundo que é o seguinte, a companhia, no final do dia, eu não acredito que ela tenha te desligado só porque você ficou afastado há um tempo. Mas porque os teus atos no trabalho, em algum momento... Ele incomodou quem é o teu gestor. Não tinha como, sabe por quê? Eu não posso julgar porque eu não conheço. Não, porque eu vou seguir o que você tá me dizendo. Porque, assim, mas eu tô falando do lado de alguém que é gestor. Mas eu não vou gerir alguém que é importante. Eu não vou demitir alguém que é importante pra mim. Mas não faz quando sentido. eu voltei, eu sabia que eu estava na estabilidade e eu fiz de tudo pra me destacar justamente pra não ser desligada. Entendi. Então, assim, eu acho que foi uma injustiça, porque foi o meu sonho. Eu fiz 2 faculdades pra entrar. Eu deixei o meu filho, muitas vezes, pequeno para trabalhar. Quando eu trabalhei home office, eu não parava nem para almoçar. E eu fiquei doente de tanto trabalhar. Não fiz o mínimo, que nem você falou. Sim. E aí, eu fui mandada embora. Acho que é o seguinte, a julgar pela informação que você tá me dando, eu concordo contigo. Foi uma injustiça mesmo, né? O que fizeram com você. Eu não... Eu também concordo com o Thales aí. Ela não tem... pelo menos o pouco que ela falou, que ela fez, ela se dedicou e tal... de trabalhar em casa, né? E acontece essa justiça, entendeu? Acontece. Eu não sabia que era burnout, já tinha escutado, mas nunca aprofundei o que era, né? Isso nada mais é que uma carga exaustiva, onde você não para de pensar nisso, te faz mal, né? Deixa você a um ponto que você fica mal de tanta carga de trabalho. Então sim, é dedicação demais até. E isso precisa ser cuidado, né? E a empresa tem que reconhecer. No caso dela, eu acho que foi injustiça mesmo. Não sei qual foi os motivos que eventualmente eles te deram ou eventualmente eles usaram. Eu fiquei doente. E eu nem tô aqui para defender a empresa que te demitiu. Acho que eu tô aqui para defender um tema que é apartado da experiência pessoal que cada um aqui viveu, que é a demissão é culpa do funcionário. Não, mas a culpa não foi minha. Com relação a esse tema... Eu concordo com você que a culpa não foi sua. Porque tá? A gente tá alinhado. A gente tá alinhado nisso aí, que foi um erro da companhia de ter te demitido, dado que o que você tá me dizendo, os fatos, é isso. Eu não teria demitido alguém nesse caso, tá? E, de novo, não estou aqui para poder defender a companhia, não sou advogado de companhia. Não, sim. Só que, assim, eu ouvi do meu gestor, quando eu voltei, que mesmo eu doente, eu estava, assim, mesmo assim, com as dificuldades que eu estava, com as limitações que eu estava... que eu não poderia continuar naquele cargo, porque nenhum gestor queria trabalhar comigo, porque eu estava doente. De novo, não estou aqui para defender a companhia. Dados os fatos que você está me dando, realmente foi uma demissão injusta para você, mas a vida é injusta, a gente sabe que né? A gente deveria buscar justiça na nossa vida e a forma que você tem de fazer isso, você tem N formas, desde caminhos jurídicos ou até, cara, como você é uma boa funcionária que você falou e já tem experiência, com certeza você deveria conseguir se recolocar. Sinto muito, tá? Obrigada.
Você acha que em todos os casos a culpa da demissão é do funcionário? Não. Por exemplo, o caso dela, dados os fatos que ela me deu, não é do funcionário. E você não demitiria alguém que ficou afastado por 6 meses, você falou? 6 meses, sendo que você me falou que se o funcionário não tá dando lucro, ele não é útil. Pois é, mas no caso é o seguinte, se ela é uma pessoa que está sempre em destaque, batendo as metas dela, e ela teve um problema de saúde, que ela se afastou, eu não quero perder essa pessoa. Eu quero que ela se recupere. Deixa eu lembrar de uma palavra que ela falou. Ela teve um burnout por conta do trabalho. Perfeito. Aí a gente já sabe que tem um problema ali. Seus funcionários, você está acompanhando se seus funcionários têm problemas? Estou. Eles têm, inclusive, suporte psicológico para isso. Exatamente. E acontece, tá? Eu já tive casos de burnout na minha companhia. Agora, o que a gente faz quando há caso de burnout é suportar aquelas pessoas, porque se ele tá ali e ele não foi demitido ainda, é porque eu quero que essa pessoa trabalhe. Porque é um bom funcionário. Porque é um bom funcionário, porque entrega resultado pra companhia. Entendi. Eu não faço favor pra ninguém, tá? Eu só estou contratando as pessoas porque eu preciso das pessoas. Se eu não precisasse, eu não ia contratar. Empresa não é ONG, foi o que a gente começou a falar aqui. Eu mantenho uma pessoa no trabalho dela porque ela traz lucro pra companhia. Então, se eventualmente eu preciso que essa pessoa se afaste para ela se recuperar, mas eu não consigo achar uma pessoa melhor que ela no mercado, eu quero que ela volte, eu quero que ela se recupere. E foi o conselho que eu dei pra moça que estava aqui agora. Eu falei, olha, eu sinto muito que isso aconteceu. Eu não sou advogado da empresa, não tô aqui para poder defender a companhia. O que você tem que fazer, dado que você está se tratando daqui a pouco, é procurar uma outra companhia, porque você tem experiência, você é batedora de meta, você é destaque. Você demite muitas pessoas hoje ou você faz esse acompanhamento? Eu demito muitas pessoas e também faço acompanhamento. Eu faço os dois. Quantas pessoas você demite? Opa, centenas. Me dá dados, você não é o homem centenas dos de dados. pessoas, sim, centenas de pessoas por ano. E também contrato centenas de pessoas por ano. Centenas? Centenas. É isso aí. E, de novo, eu não sou ONG, eu não tô aqui para fazer caridade, eu tô aqui para fazer com que a companhia tenha mais resultado e que entregue valor para o meu cliente. Se a pessoa é essa pessoa, eu quero desenvolvê-la, eu quero que ela cresça na companhia, porque vai ser bom para mim, para minha companhia. Entende o ponto? A sua liderança tá alinhada com você? Super alinhada. É uma pergunta muito importante, porque as lideranças não estão alinhadas, elas não estão acompanhando se a pessoa tá dando resultado de verdade ou não. De novo, a liderança gente está generalizando, isso não é verdade. Não, as lideranças, como se todas as lideranças. Algumas lideranças. Estamos num debate onde tem 28 pessoas que concordam com esse ponto e você é um empresário que conhece outros empresários que concordam com outros pontos. Sim, mas então vamos lá. A gente não tá tirando um dado do nada, a gente tá tirando um dado de experiências de cada um aqui. Chama experiência empírica, né? Então, tô pegando minha experiência de vida. Mas aí a gente tem que ter uma definição para isso, né? Não posso falar as lideranças não são alinhadas. Algumas lideranças não são alinhadas. Algumas, não são todas. Então concordamos nesse ponto. Essas precisam se preparar. Inclusive, minha companhia ajuda elas nisso. Para que eles sejam melhores líderes, para que as companhias sejam melhores geridas, para não perder pessoas boas, como provavelmente algumas das pessoas que estão aqui podem ser que sejam boas, como a moça que estava aqui debatendo comigo, eventualmente é uma boa funcionária. Então. Estão alinhados. Voltando à questão do burnout, eu não consigo mais me recolocar no mercado justamente pelas sequelas que eu fiquei devido ao burnout. Ou seja, eu tenho sequelas psicológicas que me impossibilitam de trabalhar. Eu tomo remédio, eu faço tratamentos e eu perdi todos os benefícios da empresa de convênio, enfim, justamente pelo problema que eu tive. E hoje eu não consigo mais trabalhar. Eu já tentei passar por algumas entrevistas, já tentei ir em treinamentos e eu comecei a passar mal. Justamente porque hoje eu tenho essa dificuldade. Veja, primeiro como eu te disse, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Eu imagino que deva ser muito duro você querer fazer alguma coisa e não conseguir. Você tem que procurar um caminho para que você consiga resolver isso. Eu não sou médico, eu não tenho profundidade para debater isso, eu não consigo... Eu sempre fiz o meu tratamento, só que faltou respaldo. Eu não tô falando que você não tá fazendo. Não, sim, mas assim... E de novo, não sou advogado da empresa, não tô aqui para defender eles. Mas faltou o respaldo da empresa. Quando o burnout, que agora está mais, o pessoal conhece mais, agora ele está mais em alta, infelizmente, as empresas elas não colocavam pessoas qualificadas para nos ajudar, para nos entender o que está acontecendo com essa pessoa, que nem a nossa amiga falou. Posso te dar um dado do negócio que acontece? Sim. Que eu vejo? E eu já passei por isso, tá? Tem pessoas que o caso é sério, como o seu... que pelo que você está me falando parece sério mesmo e é grave, a pessoa realmente tem burnout. Agora, você reconhece, ou pelo menos sabia, de pessoas que inventam isso também? Então, as companhias, muitas vezes, eu já passei por isso. Opa, eu já passei por isso. As pessoas inventam... Quem vai querer tomar remédio tarja preta? Mas aí ela toma remédio. E quando não toma? E quando fala, eu tô burnoutado, eu não posso trabalhar. O psiquiatra, ele não... O psiquiatra identifica que, de fato, se a pessoa tem Se você tiver o laudo, tá falando. E quando o laudo vem negativo? Ela fala, não, mas eu tô.
Não, mas aí... Aí é o trans-burnout, Só que aí né? Ele você se vai sente passar com por burnout uma sem burnout. Mas aí você vai passar por uma perícia pelo Não é? Já INSS. viu esse caso? Não tem o trans-burnout? Mas aí você vai passar por uma perícia Você tem do razão. O que eu tô INSS. dizendo é quando a perícia vem, Sim, o psiquiatra quando fala, não tem burnout. Não, mas eu me sinto com burnout. Eu falo, Não, então sim, você é aí trans-burnoutista. outra situação. Mas eu tô falando assim, quando a pessoa vem, porque eu fiquei afastada pelo Não tô fazendo INSS. brincadeira com o teu caso, tá? Eu não sim, conheço o teu caso. Tudo bem. Você entendeu que eu não tô brincando com o seu caso, né? O quarto tema é: o mercado tá cheio de profissional mimado e sem resiliência. Eu não contrato gente woke pra minha... Nossa, essa pauta aí é o que eu falei agora atrás aí, né? De gente que sai da toca do urso e... eu vou trabalhar assim, não tem, enfim. Cara, eu tenho um problema com isso aí também, tá? Eu por ser da área de tecnologia, então acaba pegando muita gente mais nova, né? Que tá mais atualizada, né? Não que não receba gente mais velha também. Mas a molecada mais nova tá propícia a entender mais rápido, a dominar mais rápido o setor. Então, o que você vê de pessoal que já peguei um técnico que, a culpa é dos outros, tem que ser assim, é obrigação sua a fornecer isso aqui, sabe? Que é a mentalidade de que tudo tem que ser, só vem ao nosso reino, nada ao vosso, basicamente é isso. E isso eu vou falar pra você que eu já passei essa dificuldade de pessoa, ela não tá ali pra somar na empresa, ela tá ali pra sugar o máximo que puder dela. E tem gente que é assim, infelizmente, é doido. E o cara, assim, não adianta conversar com a pessoa. Isso é um ensinamento de berço. Agora, como, por quê, não faço ideia. Mas acredito que muita gente vai identificar com isso aí também. A companhia. Quem quer debater? Vamos lá. Meu grande debatedor. Qual é o teu ponto sobre o tema, irmão? Eu discordo, vamos lá. Por Quais quê? são os benefícios da sua empresa para você escolher o que você quer dentro da sua empresa? Salário bem acima do mercado, bônus, possibilidade de se transformar em sócio, ter contato com empreendedores do Brasil inteiro, ter acesso ao melhor programa de formação executiva do Brasil, tem bastante benefício. Na sua empresa, Na vamos minha falar dos empresa. empresários em geral. Não, que tô o falando da minha, benefício você perguntou da minha. Tá, qual que é o benefício hoje? É o De Vale quem? Transporte? Depende da companhia. Não, porque Vale Transporte não Mas é... esse não é o tema do debate. Não, o tema do sim. debate é que o mercado está cheio de profissionais sem resiliência. Ele tá querendo escolher. E ele quer muitos chegam ali e escolher. falam, mas qual que é a diversidade da companhia? O que a companhia tem a ver com isso? Só que o jovem aprendiz que quer aprender a trabalhar, ou a sua empresa vai pedir experiência no mercado. E ele não tem experiência, pessoa. Você tem que dar esse espaço para ele aprender. Eu tenho, mas por que eu tenho que dar? Ué, A empresa tem a obrigação de dar espaço para Como que a pessoa vai trabalhar se ela nunca trabalhou? Aí você quer experiência. Ela da vai pessoa ter que do galgar o primeiro caminho emprego. dela, irmão. Da mesma forma que o empreendedor, ele tem que galgar o caminho Então, dele. se pra ela fazer está a coisa certa. estudando, ela pode escolher sim. Então Mas ela pode escolher para onde ela vai e o Ela pode valor que escolher, ela quer. o empreendedor não tem obrigação de aceitar. E ele também não tem a obrigação de aceitar o que a empresa concorda, entendeu? Não, mas se liga, você que está buscando um emprego, vamos colocar, você é o Exatamente. jovem empreendedor, você está buscando um emprego. Eu não tenho obrigação nenhuma de te contratar. Certo. Certo? Eu não sou ONG, eu não sou governo, eu sou Exatamente. empresa. Se você me E eu não provar... sou escravo para você. Tipo, Mas ninguém tá falando que você é 12 escravo. horas. Ninguém tá falando que você é escravo. Exatamente. O ponto é, se você quer trabalhar na minha companhia, você tem que provar que você tem competência para entrar lá. Exatamente. Um contrato de trabalho é um contrato livre, onde eu contrato quem eu quiser e você trabalha se você quiser. Exatamente. Você seria escravo se eu fosse te obrigasse a trabalhar lá. Então eu te boto numa fazenda e você fala, não quero trabalhar mais aqui. Eu trampo a porta, te prendo lá. Isso é escravidão, é crime. A Polícia Federal tem que cuidar disso. Não, aí A gente você tá coloca, falando aí disso, você né? coloca no contrato, vamos trabalhar de segunda a sexta, final de semana, hora extra, se quiser. Você vê que seu funcionário Se não você tá quiser trabalhar te pra produzindo isso, no beleza. final de semana porque não quer fazer hora extra, porque não é obrigado, aí você vai mandar ele embora. Vamos deixar o pessoal que tá fazendo hora extra. Vamos lá, tá se eu encaminhando com a preciso... gente. Isso aí me lembrou, eu vou falar do meu caso aqui, né? Cara, até um tempo atrás, eu percebi que o funcionário tava pintando e aprontando pra mim, sabe? Já chegou ao ponto de, eu pedir, implorar pra fazer um serviço pra mim, sendo que era a função dessa pessoa e essa pessoa não tava nem aí. Olha onde que chegou, né? Eu passei por isso há um tempo atrás aí. Por quê? Eu tava com tanto BO, tanto, né, conta pra pagar, conta atrasada. E uma coisa eu garanto, o salário funciona tudo em dia. Redondo, que acho que é o mínimo que eu tenho que fazer. E assim, depois passa essa onda de pagar o salário, vem as ondas da empresa, que essa não tem pra onde correr. Então assim, chegar no momento onde você tá lascado com tanto BO, tem que correr atrás de mais clientes, tem que providenciar o que precisa para a empresa e tal. E o cliente e o funcionário às vezes não tá fazendo nem o mínimo que é o dele. E às vezes você fala, mano, preciso separar isso aí para fazer isso. Não, vou parar isso aqui não. Eu falei, não, preciso separar isso aí para fazer isso aqui que é uma urgência.
E já escutei na cara, falei, não, Richard, eu não vou parar com isso aí. Cara, olha a situação que dá. E eu, assim, eu me senti refém desse funcionário, você acredita nisso? Então, é um negócio que eu paro para analisar assim, porra, não deveria ser assim, né? Então, é por isso que eu falo, infelizmente ou felizmente, os funcionários, a maioria dos funcionários, eu como empresa pequena hoje, tem que ter um pouco de reflexo do proprietário, do dono. Tem que ter um pouco pegado, seja um pouquinho, mas tem que ter uma visão quase igual. Precisa ser um pouco do espelho do dono, porque, tem que seguir adiante, entendeu? Hoje eu falo para minha equipe, eu preciso que vocês sejam o meu reflexo. E não precisa se importar se vai fazer tudo que eu faço. Isso é função minha, fica tranquilos. Mas eu preciso que vocês tenham a mesma visão, o mesmo entendimento, né? A mesma forma de abordagem. Tem que ser. Eu preciso disso. Já foi o tempo já de demorar 8 meses para poder ensinar. Não, eu estou pagando bem. Estou pagando um salário melhor. Estou querendo investir em qualidade de emprego, em qualidade de espaço aqui para eles, para que tenham um trabalho num ambiente saudável, num ambiente gostoso, né? Até porque eu entendo que a maioria dos funcionários hoje ficam mais tempo no serviço do que até às vezes na própria casa. Então sim, é interessante ter um espaço aconchegante, ter um café, ter, sabe, uma bolachinha, parar um pouquinho ali para conversar, ter entendimento. Então assim, eu quero já dar isso, eu quero dar um benefício disso, né, de um ambiente saudável, gostoso. Só que assim, ao mesmo tempo, eu preciso que esse funcionário, esteja consciente que, tem coisa para fazer. Ele, sabe, que eu não preciso ficar implorando. O cara sabe o que tem que fazer. E isso acontece muito de gente, esse mimizante, a molecada aí hoje, que quer escolher o que quer fazer. Você tá trabalhando na empresa, você não tem que escolher. Não existe um trabalho que você trabalhe somente fazendo aquilo. Ah, você precisa vender. Beleza, é só vender. Você não tem que correr atrás do cliente? Você não tem que continuar com ele, conversando com ele até fechar? Após fechar, não teria que conversar com ele, ver como é que tá o feedback. É um monte de coisa. Não é só vender. Não é esperar o cara vir aqui interessado em comprar. Não é assim. Então, eu acho mimizento essa geração do molecada aí que acha que tem que fazer só uma coisa. Cara, de todo o trampo que eu já fiz, eu ficava curioso, eu ficava com vontade de entender o processo, de dominar, né? Como eu falei, eu já dominei vários setores dentro da empresa ali onde eu tava, porque era curiosidade minha. Aquilo era pra mim, não era pro dono. Eu quanto mais dominasse, mais eu ia entender, né? Sem dúvida, ou eu ia melhorar pra ele, pra poder ser valorizado, ou se eu quisesse, no caso, tivesse uma outra empresa, que existe várias empresas no mesmo ramo, porra, eu já ia chegar com uma experiência gigantesca, que eu não precisaria nem pagaram pra poder aprender. Entendeu? Então isso eu concordo, né? Essa questão de ter um pessoal que é muito, sei lá o que vem, é nosso reino, e nada ao seu, sabe? De hora extra, e eu tenho um limitante ali para poder pagar em pessoas, para um gasto de pessoas, e eu tenho pessoas que querem fazer hora extra. E outras que não querem. E de repente outras que não querem. Eu vou priorizar quem? Eles. Claro. Não, mas se você colocou... Nisso? Exatamente, você tá demitindo pessoas porque não tá fazendo hora extra, é isso? Ué, se eu tenho que fazer uma escolha, qual é o problema? Não, eu tenho obrigação de manter pessoa que não tá fazendo hora extra se eu preciso de gente que faça hora extra? Eu acho que sim. Claro que não. Aonde que na lei tem essa obrigação? Então, mas por que você quer demitir a pessoa? Ué, se eu tenho uma escolha... Esse cara aí tem cara de, né, pra não falar uma vez, mas folgado, sabe? Tipo, não, você não tem obrigação de mandar embora. Cara, não tem cabimento isso, gente. É igual eu acabei de falar, eu tava sentindo que tava amarrado a funcionário. No final das contas, quem manda na empresa é o dono. E a gente não pode esquecer nisso. Se o cara que a empresa toma uma direção, tem que tomar. O mínimo que você tem que fazer é pagar os funcionários certinho, porque se der merda, vai ser culpa do dono. Se não der merda, é culpa do dono também. Então não faz sentido o que o moleque tá falando aí. Se eu conhecer de gente que trabalha, faça hora extra, acabou. Ele acha que tem obrigação de manter um cara desse. Só porque ele faz o mínimo. Tem um monte de gente que faz o mínimo. Os donos de empresa, né, os empresários estão buscando aquele que faz o máximo. Os donos de empresa são uma pessoa que já faz o máximo, né? São pessoas excepcionais. Eles buscam outros iguais, simples assim. Eu tenho 100 reais, 100 dinheiros para pagar essas pessoas. E eu tenho gente aqui disposta a pegar esses 100 dinheiros aqui. E tem um outro aqui que não quer. Eu vou ficar fazendo o que com ele na companhia?
Ou eu preciso de mais força de trabalho. Essa pessoa fala, eu não quero fazer hora extra. Fala, beleza, tem alguém que quer? Quero. Obrigado, irmão, pelo tempo que você trabalhou, que tá aqui seus direitos, vem pra cá, você tá demitido, eu contrato outro. O que tem de errado nisso, pô? É um contrato livre de trabalho, você fica se você quiser. E eu também fico com você se eu quiser. Certo? Se a empresa se transformar numa ONG, aí é outro caso, mas não, eu preciso ter lucro, preciso ter resultado. Aí que entra a meritocracia. Quem trabalha mais se esforça mais e é tecnicamente Eu tô demitido desse assunto. Valeu, mano. Qual que é o seu nome? Vitória. Vamos lá, Vitória, qual que é o teu ponto sobre o tema? Então, se você quer que a pessoa faça hora extra, por que você não contrata ela de segunda a sábado? Posso fazer isso também, mas é que o tema do debate nem é esse, a gente só entrou ali, né? O tema do debate aqui é, a gente tá com o mercado, com pessoas que inclusive tem até um termo para isso, né? Nem, né? Que nem trabalham nem procuram emprego. Não são todos, a gente não pode analisar tudo. Alguns não têm resiliência, alguns entram com a cabeça que tá cheia de direitos, mas também não quer também jogar à luz das suas obrigações. Alguns entram em companhia, por exemplo, e falam, aqui se não tiver home office, eu não quero trabalhar aqui, e tá você bom. acha Então, que a gente não tem que ter direitos? é claro que tem que ter direitos, mas qual momento que eu falei que não? É só que Você também falou tem que que ter a gente- obrigações, certo? Mas um funcionário que cumpre as suas obrigações, você acha que ele não tem que ter um direito? Claro que sim. Em momento nenhum eu falei que não. A gente está alinhado nesse tema. Sim. O ponto aqui que a gente está falando é, você tem funcionários que são mimizentos, que acham, mas agora eu tenho que ter café da manhã na companhia. Se a companhia puder pagar e for do interesse da companhia, ela vai botar. Se for bom para a companhia, ela vai botar. Aí o funcionário fala assim, eu tenho que ter direito de café da manhã. Desculpa, Então, você não tem que ter. Você tem que procurar uma outra companhia que dá café da manhã. Você tem que ver algo que é bom para a companhia e para o funcionário, não só para a companhia. Todo empreendedor que é bom vai ver isso. Porque senão, o bom, eu tô falando o bom. Todo então, empreendedor que é bom. Opa, tem. Na minha companhia é assim. Em vários dos clientes, eu tenho 55 mil companhias como clientes, vários são assim. Por que acontece isso? Porque é do interesse da companhia manter as pessoas boas, motivadas e com o pacote certo. Senão alguém vai lá e vai tomar esse bom funcionário. Sabe o que eu penso? Que uma outra forma de abordagem de falar isso aí, né? Isso aconteceu, né? Hoje eu atendo algumas companhias também, algumas empresas, né? Ontem mesmo aconteceu um caso de um cliente meu falar assim, Richard, eu preciso que você bloqueie o WhatsApp na recepção. E aí, cara, tem dois cenários, né? Que a gente só vê um, basicamente. Tipo, o dono é chato, bloqueou o WhatsApp aqui, como eu vou trabalhar desse jeito e tal. Agora, ninguém pergunta por que tá bloqueando. Alguma coisa tem. Neste caso, né, o dono até comentou, falou, eu preciso bloquear o WhatsApp porque assim, eu já dou o celular para usar. Aí, beleza, espelha na tela, né? Tá no computador, tá pra ficar mais fácil, porque já tá mexendo ali e tal. E só que assim, tá espelhando o celular dela particular. E às vezes acontece, a hora que eu vou olhar, casa, olha que sorte, casa de eu pegar justo mexendo no WhatsApp dela. E, infelizmente ou felizmente, o funcionário tá ali pra trabalhar. Tá? Eu mesmo aqui, eu no contrato eu falo assim, eu não me importo mexer no WhatsApp, mas tenha bom senso. Já aconteceu de gente que não teve bom senso. Já aconteceu de gente que assim, você vê que tá toda hora no WhatsApp. Eu tenho que falar, maneira esse WhatsApp, porque senão eu vou ter que cortar. E o que acontece das empresas? Quando é proibido mexer no celular na empresa, é porque alguém abusou demais, não soube ter esse termo. Pra acontecer esse bloqueio, é porque o dono já viu que dá merda. Se não coloca, eu fico pensando, se não coloca café, é porque a pessoa não entende que é lá pra tomar um cafezinho, né? Coisa de uns 5 minutinhos ali e voltar. Não, fica 10, 15. Sabe o que é o tal desconfiômetro? E aí a pessoa acha que não tem dinheiro dela, a empresa precisa dar o café. Só que ela entende que assim, é legal, a empresa até quer ajudar, quer dar esse conforto pro funcionário, né? Só que, a partir do momento que começa 10 ali ficar 15 minutos, 20 minutinhos, esse valor não é descontado do funcionário. Esse valor que eu falo do tempo, tá? E aí o dono não vai pensar assim, tá só 10 minutinhos. É 10 minutinhos pra começar. Aí você vem, bate um papo, aquela risadinha toda com os amigos e tal, até você sentar realmente na cadeira, pilotar o headset, ou começar a engrenar onde você tá, já foi 15, 20 minutos. E, cara, isso aí, pensa aí fazendo umas 4, 5 vezes, é 1 hora quase aí brincando, a menos de trabalho de produção. Entendeu? E o povo não tem esse time, não percebe isso. Então, assim, eu entendo que quando tem esse bloqueio, quando a empresa não quer, é porque já deve ter tentado. E tem essas merdas. E o cara não quer saber disso. Aliás, ela nem pensa nisso, porque às vezes é ela que faz isso. E é a obrigação da empresa a dar aquilo lá.
de mim. Acredite em mim, nenhum empreendedor quer perder gente boa. Se você for boa o suficiente, sempre vai ter um espaço para você na companhia. Então e quer dizer, o se eu entrar na sua empreendedor não vai querer te perder. e em um ano eu me destacar, eu vou se tornar sua sócia? Não necessariamente, mas já aconteceu. Já aconteceu em 6 meses tornar sócio da minha companhia. Pode pesquisar meu nome na internet que você vai ver. Já aconteceu de pessoas trabalharem comigo e ganhar dezenas de milhões de reais em sociedade. Sem investir um real. Só investir o trabalho? O trabalho é tudo que eu preciso. Muitas vezes, hoje, na minha companhia, tudo que eu preciso é trabalho. Quem trabalha duro. Então, no caso, se eu entrar na sua empresa e daqui a um mês eu me esforçar bastante, você vai aumentar meu salário? Não necessariamente esforçar, entregar um resultado. Entregar o resultado que você precisa, você vai aumentar só o meu salário? Você vai aumentar teu total comp com bônus. Na minha companhia, por exemplo, metade é bônus, metade é salário. Então, metade do teu resultado é um variável em cima daquilo que você traz para a companhia. Isso é meritocracia, não é? O pessoal esquece, cara, que quando você contrata uma empresa, não é só para preencher uma vaga. Você tem que estar dando resultado. E quando é uma empresa menor, né, é mais fácil de ver essa questão. Quando a empresa é grande, é a mesma coisa. Todo mundo aqui trabalha para resultado. Eu, o dono da empresa, trabalho para resultado. Se eu estou colocando mais gente, é para resultado, para dobrar a minha força de produção. E, logicamente, se eu estou pagando bem para um cara desse, no mínimo eu trazer 2 vezes mais, que é o salário dele, e mais retorno. Às vezes nada do cara ser bom, né? Só que ele, assim, ele é bom, mas é só aquilo, sabe? O cara é bom, mas faz só até as 8 horas da noite, ali, não se dedica aquele pouquinho a mais, que é justamente... Às vezes você pega um cara que não é tão bom, mas é esforçado a ponto de fazer 1 hora extra, a ponto de dedicar um pouquinho a mais para fazer, para compensar nisso, e o cara traz muito mais resultado do que aquela que é bom. Mas 8 horas em ponto da manhã chega aqui, toma um cafezinho de 20 minutinhos, para na hora do almoço certinho, volta depois do almoço, e 6 horas em ponto, bate o dedo e tchau. Então tem essa diferença. E é interessante a gente conversar essas coisas que pouca gente fala, como eu falei, é interessantíssimo esse vídeo, justamente porque debate uns assuntos que, é a realidade de todo mundo, cara. As empresas, independente se a empresa é pequena ou a empresa é grande, os problemas sempre vão ser os mesmos. É falta de achar funcionário bom, é falta de produzir o que a empresa precisa. É o mesmo que eu enfrento. A única diferença é o quê? Enquanto tem problema com eu, por ser pequeno, essa empresa grande deve ter problema com 50. Mas é o mesmo problema. Na realidade é essa. Quem entrega mais para a companhia ganha mais resultado. Mas eu não faço isso porque eu sou bonzinho. Eu faço porque eu preciso ter um pacote desse para manter as melhores pessoas. Senão, o meu competidor vai roubar essas pessoas de lá. Entendi, tá bom. Tá bom? Qual que é a tua visão sobre o tema? Bom, é o seguinte, eu vou falar de acordo com o que eu trabalhei, tá? De acordo com a minha visão. Certo. Eu trabalho com crianças, jovens e adolescentes, né? Tá bom. E hoje nós temos uma geração totalmente diferente da sua geração e da minha geração. Uhum. Considerados, entre aspas, e rotulados pela sociedade de mimados. Ou seja, não é que eles sejam mimados. Eles precisam estar preparados emocionalmente, né, socialmente também, para serem inseridos no mercado de trabalho, ainda mais como uma grande empresa como a sua, certo? Então, você rotulando esses jovens no mercado de trabalho como mimados, como você vai demonstrar a eles uma maturidade da tua empresa? Ela veio com um pouco de agressividade, né? Mas eu entendi o que quer dizer. É que ela lidar com as pessoas de um outro formato. Ela precisa dar atenção, pelo que eu entendi do serviço dela, ela precisa dar atenção para essas pessoas. É ela que faz o acompanhamento, entendeu? Só que ela está esquecendo que, assim, para uma empresa, independente se o cara for velho, for novo, for formado ou não formado, tem que trazer resultado. Isso também é aquele meio empresa. Entendeu? E justamente de mimado, nossa, parece que a gente tá xingando o cara, né? Tá falando puta de um palavrão. Mas, cara, eu falo porque eu vejo certas pessoas, eu tomo cuidado, eu tenho 2 filhos também, e eu tomo cuidado de saber o que é, pô, isso aqui eu devo cobrar um pouco mais, o que esse aqui eu tô passando muito na cabeça. Isso é aprendizado, né? E tem sim um pessoal mimado que não pode escutar um não, né? Hoje em dia a gente tem tanto casos aí de adolescentes se matando porque recebeu o nome da namorada, de tanto... Isso aí, misericórdia, eu tenho pavor eu tenho pavor com um negócio desse, cara. Como que viu uma pessoa, às vezes nem fez 18 anos, tirando a própria vida por causa de que recebeu o nome da namorada, recebeu um fora.
Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que a tecnologia, né, veio para ajudar, né, para fazer com que as coisas fossem melhor, né, dar uma condição a acessibilidade está mais fácil, prejudicou muito, né? Eu falo que eu vim da época que eu tenho 33 anos. Eu vim da época em que eu tive que correr atrás de fita cassete, de fita para videogame, né? Então eu tinha que pegar o busão e ir lá no lugar na feira para poder fazer uma troca e tal. Hoje não, você abaixa direto no celular, tchau. Então assim, tá muito fácil as coisas. E a facilidade prejudica quem na dificuldade. Então assim, como tá muito fácil, você tem tudo. E a hora que você não tem aquilo, é onde que tem o choque de realidade. Pô, mas como assim não tenho isso? Então, eu falo que é muito a ver, né, com dentro de casa, né, a estruturação dentro de casa, né. Isso é tempo para outro assunto, tal, mas realmente é um problema que tá tudo muito fácil. E aí falta ganhar ou não, falta entender que você não tem o poder de, dentro de uma empresa, você decidir o que você quer. Você pode até decidir, mas para isso tem que gerar valor. Existe uma balança, né, e ela tem que estar equilibrada, não existe só venha nosso reino e nada ao vosso, entendeu? Então, assim, tem casos e casos, mas na maioria das vezes é isso. E já aconteceu de pegar muito currículo de pessoa que você vê que ela quer melhorar, quer ganhar bem e tal, quer uma oportunidade, mas ela não tem formação, não tem, e já acha que tem que estar ganhando 2, 3, 4 mil reais. Não é assim, entendeu? Eu sou da época que comecei a trabalhar com 10 anos, trabalhando, lógico, na empresa do meu pai e tal, para poder me dar valores, ensinamentos que, pô, trabalhar faz bem, não faz mal, né? E eu concordo com isso, pô. Eu lembro do meu trabalho que eu fiz, meu pai colocou eu para trabalhar no mercado de empacotador. Só que eu era tão pivete, acho que eu tinha 11, eu tinha lá acho que 8, 9 anos, né? Que, eu ficava roendo pipa, os outros soltando pipa, batendo bola, que eu queria. Era a parte do DCS, mas meu pai já queria dar um ensinamento já, que assim, Richo, você precisa, cara, você vai passar, entendeu? E, cara, era uma escolha que meu pai achou, e eu sou o que eu sou hoje graças a isso. Se era certo ou era errado, não sei, é eu que tenho que decidir isso aí. Hoje, como grande, eu falo, não, realmente eu não quero, não vou passar para meus filhos. Mas não, me fez bem. Perto da realidade que a gente tem hoje, né, que a gente vê, tá faltando essa geração que botar para trabalhar. Ele não dava, entregava tudo, ficar dentro de casa. Então, assim, tem os entreporéns, né? Mas na realidade de contas é isso. Entendeu? Ó, eu tenho 400 funcionários, nenhum é mimado, nenhum é woke, todo trabalha muito. Então a gente não pode falar que todos os jovens são assim, a gente pode falar que alguns são mimados. Os meus que trabalham comigo, a idade média da minha empresa é 26 anos. Não são assim, são super trabalhadores, são com muito propósito, adoram o Brasil, adoram produzir, gostam do que a gente faz, querem crescer na companhia. Qual o seu critério de avaliação em relação a esses jovens que você fala que são mimados, que não são contratados pela sua empresa? Qual o seu critério de avaliação? Eu resumiria em uma frase: aqueles que querem todos os direitos sem nenhum dever. E você acha... Não. E o Estatuto da Criança? Onde entra na tua empresa? Eu nem conheço o Estatuto da Criança, eu não posso debater isso. Então você contrata pessoas... eu não contrato criança. Então você contrata jovens que estão inseridos ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, Eu não conheço o Estatuto da Criança. Você pode, inclusive, me ensinar. Um jovem de 26 anos está no Estatuto da Criança? Não, eu estou falando da questão do jovem, de jovem aprendiz. Que já perdeu razão, já tá querendo fazer engolir, mas já perdeu a noção já da pauta já. Não tô falando dessa idade que você tá falando, eu tô entrando no debate do jovem. Certo, mas eu tô falando da minha idade média, que é 26 anos. Tá, e por que esse cara tá no estatuto? Não, tá, e por que... Não, tudo bem, tirando o estatuto. Tá bom. Por que você rotula eles de mimados? Qual? Você não falou ainda. Eu posso te dar um ponto? Qual o seu... O ponto é o seguinte, você falou o seguinte, esses jovens, eles precisam amadurecer. Sim. E aí talvez... Você acha que a empresa tem o dever de ajudar esses jovens a amadurecer? Com certeza, porque você é um empreendedor conhecido na mídia e eu acredito que por você ser conhecido, você deveria incentivar esses jovens a se tornarem empreendedores como você e não rotulá-los de mimados. Tá bom, peguei teu ponto. Número 1, se você conhece os meus conteúdos, você vê que sim, eu incentivo eles. E principalmente falando o seguinte, olha, não seja mimizento.
Construa a tua própria sorte. Eu construí a minha própria sorte. O que seria mimizento para você? Vou te dar um exemplo. Quando eu fundei a minha primeira companhia, que foi expandida para 35 países lá, a Easy Taxi, eu morava na favela do Santa Amaro, no Rio de Janeiro. Eu literalmente era um favelado. E eu saí de um favelado para construir uma empresa que vale R$1 bilhão. Então eu poderia simplesmente falar assim, eu sou favelado, o mundo é injusto, os bilionários não deveriam existir, e eu ia ficar ali remoendo na inveja e no meu pequenismo e nunca ia me desenvolver. Eu escolhi um outro caminho, de botar a cara, tomar risco, escolher... Tá vendo? Sabe uma coisa que a gente pode parar pra refletir nisso aí? Cara, pode perguntar, pode estudar a história de qualquer pessoa hoje que é milionária, que tem obrigação de ensinar esses mimizentos aí. Cara, a maioria deles sempre vem de uma situação bem pobre, né? Tem as exceções ou outra, mas a maioria era quebrado, né? E assim, a maioria saiu da zona de conforto. A maioria teve que dar a cara a tapa, teve que arriscar, teve que perder. Não existe um empresário que nunca perdeu. Então, assim, teve que perder, teve que recomeçar de novo, teve que fazer. E assim, a sorte, né? O resultado final nada mais é do que vários resultados vários resultados errados que foram necessários para chegar no resultado correto. Não é verdade? Então, assim, eu fico analisando a situação e falta isso na molecada de hoje. O mercado de hoje, assim, não quer arriscar no trampo, né? Vou fazer o trampo, só vou trabalhar na empresa que for onde eu queira, o setor que eu quero. Não vou começar para um garçom, por exemplo. Não, isso aí não tem para isso. Sabe onde eu quero chegar? Que a pessoa quer muito o certo e não existe só o certo. Uma hora na vida vai dar errado alguma coisa. E é interessante isso começar quanto mais cedo possível para você aprender com o não. Para você saber que, já que deu errado agora, já vou tomar cuidado para não acontecer mais. E a vida é assim, todos os dias dando alguma coisinha errada. Seja levantar com a perna esquerda, né? Que a gente já começa dando tudo errado. É isso. Então, assim, a geração de hoje, eu concordo, a geração de hoje não tem tanto nãos. Por isso que quando eu escuto um não, né? Normalmente dá problema. Entre almoçar e jantar para construir a companhia. Você teve orientação, tive mas nada. esse jovem da periferia que não teve? Eu não tive orientação. E essa internet que esse jovem agora não teve? Aí já perdeu a razão já. A internet que o jovem não teve, esses jovens já nasceram na internet, então... De novo, a empresa não é pai nem mãe. Quem tem que amadurecer a criança emocionalmente é o pai e mãe. Isso acontece, você sabe disso, na primeira infância. E se o adolescente não tem pai nem mãe? De 0 a 6 anos. Sim. Ele vai ter que dar um jeito. Eu fui criado também sem pai nem mãe. Se embasando na internet? Pode ser, pegando as referências certas. Foi o que eu fiz. Não quer dizer que vai dar certo para todo mundo. Socorro. Mas é a única solução que eles têm. Não é a minha função ser pai e mãe de... Tá vendo? O Thales foi excelentíssimo, né? Ele conseguiu... sem desrespeitar, né? Apesar que ela socando pra sempre fazer engolir, conseguiu numa pauta boa conversar e é interessante. É difícil ter esse escolhendo, porque na hora você quer tá enchendo o saco, vai embora e tal. Mas, cara, a realidade é essa. A pessoa que não tem pai, né? O adolescente que não tem pai, a criança que não tem pai e mãe, infelizmente, Deus provou pra ela aí uma dificuldade para que ela possa pegar isso e, ao invés de usar o vitimismo, usar isso como algo para impulsionar para que ela não passe isso e que ela possa ter uma família futuramente, para que não passe isso, né? Tudo sempre vai ser de como que você aceita as reações da vida. Todos os dias a gente tem um problema na mão. Você vai pegar isso como vitimismo, como agora não dá para fazer mais nada. Opa, peraí, eu vou resolver esse negócio aqui agora. É todos os dias. Seja a partir do momento que você abre os olhos, seja a partir do momento que você sai de casa, você toma essa decisão, o que vai. Então, assim, eu concordo com o Thales aí, brilhante a ideia dele aí. Então tem que... a vida, infelizmente, cada um tem a sua, né? E não tem muito que ficar debatendo isso. Aí ela já perdeu a razão, ela aceitou. Meu irmão, vamos lá. Então, é o seguinte, primeiro que a gente parte do princípio que meritocracia num país como o Brasil já é desleal de você Eu falar. discordo. Calma, deixa eu falar. Tá bom. Tudo bem que você teve seu caso, você teve sua sorte. Você vai falar que eu sou uma exceção. Eu entendo. Não vou dizer que você é uma exceção. E sou mesmo. Eu sou uma exceção mas mesmo. eu não vou dizer isso. A exceção hoje ficou tão anormal que é entrada uma exceção, mas não é. É meritocracia. Né? Só que são poucos que correm atrás, então acaba sendo uma exceção. E a exceção nada mais é de que algo atípico. Como tem poucos que tomam essa realidade de virar cara a tapa, né? De correr atrás, de não desistir,
facilmente, acaba virando exceção, né? Então, é isso. Minha conclusão é outra. Fala pra O que mim. você acha que tem mais? Profissionais com pouca resiliência ou empresários com pouca resiliência? Eu acho que profissionais com menos resiliência do que empresário, porque resiliência, ele é algo que se o empreendedor não tiver, ele nem consegue empreender. Porque no final do dia é o seguinte, eu acabei de te dar um dado do Sebrae, e eu mostrei para a moça que estava aqui, que 70% dos empresários brasileiros, em média, vivem com 2 salários. Você concorda que viver com 2 salários é muito difícil? Tá, mas é calma aí, um agora baita você tá puxando desafio. esse dado de E ele vai ter que galgar esse caminho por anos, talvez até décadas, para poder sair dessa posição e ir crescer na tua companhia. Quantos empreendedores tem no Brasil? Você tem esse 22 milhões. 22 milhões. Agora vamos lá. CNPJs. Qual que Empreendedores é o talvez ticket mais. médio de cada um desses empreendedores? Quanto que é o médio de funcionários que tem em cada uma dessas empresas que são A empreendedores? gente pode puxar do Sebrae, eu não tenho esse número. Você tem 22 milhões de Eu boto CNPJs. fé que a maioria são empresas pequenas e pessoas que não têm... Esmagadora, tá? Esmagadora. Desses 22 milhões, 11 milhões é MEI. Exato. Tá? Aí você Então, tem os agora outros vamos lá. 11 milhões que Quantos desses 90% geram são custos? pequenas Quantos desses- empresas. Nem todos os empreendedores têm a mesma resiliência que um profissional tem. Porque muitas vezes tem profissional que engole sapo, que faz mais do que deve e não é reconhecido. Porque a gente parte da meritocracia porque nem todo mundo tem a mesma construção de Você sorte. tem razão. Isso que você está falando não é uma mentira. Você está Isso a certo. gente tá Agora, o ressonante. empreendedor, se ele não for resiliente na base, ele nem empreende. Porque Nem o negócio é o dá seguinte, você acorda sem saber como que você vai pagar suas contas, bicho. Essa aí acho que vocês vão concordar comigo, é a realidade nossa, né? Já começa o mês negativo, basicamente, né? Pra quem tem empresa sabe quanto tem de aluguel, quanto tem de funcionário, quanto tem de água, de luz, de internet, Meu, tudo isso aí a gente já sabe. Então já começa o mês já correndo atrás. E às vezes, cara, no meu caso, às vezes, porra, no final do mês que você tá conseguindo cumprir isso aí, que é onde você vai poder ver talvez o salário ou a bonificação do dono, né? E, meu, é resiliência que a gente tem, tá? Eu tô sentindo na pele o que é isso aí. Né? Esse ano 2025, os dois últimos meses, os 3 últimos meses, meu, foi porrada atrás de porrada, cara. Porrada atrás de porrada, né? Conversando com os outros empresários também, com certeza passaram um mês que para, o governo tá muito estranho, tá bem complicado. E, meu, não é psicológico pra qualquer um. Eu falo porque sabe o que é ficar dias e dias. Você dorme vidrado e acorda vidrado, cara. Que é vidrado assim, já voltou tudo às contas. E, meu, isso é muito pesado, que chega a cansar de tanta preocupação. Né? Não que todo mundo não tenha, o empregado não tem isso aí, mas assim, é tanta responsabilidade que a gente pega, cara, porque assim, o empresário, o empregado tem responsabilidade com a casa, com o compromisso dele ali e tal, né? Se ele for dispensado, ele vai ter um acerto, ele vai ter umas coisas para receber e tal. Pelo menos ele dá um tempo a respirar para poder já soltar o currículo no próximo mês. Pode ser que no próximo mês já seja contratado, como se for pegar pela lei, tem até 6 meses de seguro-desemprego para poder caçar, né? Agora, e o empresário, cara? O empresário, o máximo que ele vai ter de oportunidade, se ele falar assim, puta, vou ter que fechar tudo, é vender tudo que ele tem, né? Tudo que construiu, no caso aqui, nem é aluguel, é as peças, talvez até o carro, que é o carro particular que vira empresa, tudo, para tentar pagar não só o funcionário que tem no caso, como pagar também qualquer outra dívida, porque o nome dele é o nome dele que está em jogo também, então ele não consegue fazer mais nada futuramente. Então pagar esses aí só para zerar, ele não tem um acerto. Ele não consegue ter um acerto para poder, poxa, eu vou respirar para ver se eu vou reviver, fazer um outro emprego. Não tem, cara. Pelo menos esses 70% que a gente tá falando, tá? Eu tava tirando uma média aí desses outros 30%. Meu, os caras têm mais de uma empresa, né? Então, assim, igual ele vai comentar o Thales aí, né? Tem várias de uma empresa, porque normalmente o cara que tem várias empresas, ele aposta em 10, vou dar um exemplo, tá? Mais 3, 5, 10, para que uma delas refature, né? Dê um retorno muito maior. Entendeu? E eu que só tenho uma. Entendeu? Então tem que ser essa e essa acabou. Porque se fechar, eu não tenho outra para tentar compensar. Pelo contrário, eu não vou nem conseguir produzir uma nova. E isso é uma realidade que muita gente vive, cara. O psicológico é muito. E essa resiliência, se eu tivesse o psicológico, eu acho que eu não estaria aqui. Dentro desses 3 meses que foi dificultoso, viu? Então, assim, eu tiro o chapéu, cara, porque é um negócio que não é pra qualquer um, não. É muito. E sem contar uma coisa que eu não comentei, que muitos dos empresários que estão na mesma situação que eu vai concordar comigo. A família.
a gente tem esposa, tem filho por trás aí, que além de a gente deixar, né, a gente não dá tanta atenção porque tá investindo todo o foco aqui na empresa para que dê sucesso, para que possa dar uma vida boa, acho que isso é óbvio, todo mundo imagina isso, né? Mas a extensão de saco de não poder pagar uma conta, porque a gente deixa de atrasar a conta de casa também, as contas de casa, né? E, meu, a nossa esposa, a nossa companheira, no caso, ela tá lá cuidando de uma coisa que, assim, não era para ser uma função dela, de estar lá, tá dedicando 100%. No meu caso, minha esposa gostaria muito de estar agregando também, trabalhando também, mas largou tudo para que possa cuidar dos filhos, dar uma educação valorosa. Eu tenho 2 filhos, autistas ainda, então exige uma atenção maior. E, meu, eu tenho muito mais história, bagagem para contar, mas assim, ela deixou com que esse papel de trazer o dinheiro para casa, eu me propus a fazer, acho que o mínimo tem que fazer é trazer isso para que ela possa dar um ensino de qualidade para nossos filhos. E, cara, e escutar, tipo assim, ó, tá cartão atrasado, ó, o gás zerou, ó, tem que tá sem comprar, você compra. Cara, é doído, parece, volta a falar, é um fardo muito grande, é um peso muito grande. E é uma sensação muito ruim também, de você não poder, às vezes, não, sabe, passar por essa dificuldade, tudo que você está fazendo, tudo que você está investindo, ainda passar uma dificuldade dessa. E assim, é a realidade de muito empresário, infelizmente. Você vai lá e investe, eu estou usando o meu exemplo, eu invisto 80 milhões de reais só em salário, tá? O meu custo são centenas de milhões de reais por ano. Se a minha empresa tiver uma dor de barriga no ano e não performar, eu vou destruir patrimônio. Se eu destruir patrimônio por alguns anos, eu vou a zero, bichão, eu volto pra favela. Exato. É esse risco que eu tomo o tempo inteiro. Mas aí, às vezes... Você imagina você correr um risco de, sei lá, tua empresa não bateu a meta. O empreendedor começa a falar assim, cara, não bateu a meta desse mês. O funcionário, ele recebe o salário igual. Agora, eu não recebo dividendo. Eu não tenho dinheiro na caixa. Ele tá trabalhando com resiliência, engolindo sapo, porque tá com o salário atrasado. Se ele não recebe, ele tá trabalhando com um criminoso, porque ele deveria pagá-lo. Então, a gente não pode pegar as exceções do crime. A pessoa tá com o salário atrasado, mas ela tem a resiliência o suficiente para engolir o sapo e ir lá fazer a função dela e trazer. Nisso a gente concorda. Mas o tema aqui é a companhia não tem o dever de fazer o papel que o pai deveria ter feito, inclusive na primeira infância. Lógico. Eu não tenho que receber gente aqui e falar, vou te ensinar a ser maduro. Lógico. Eu não, irmão. Isso aí é seus pais que têm que ter feito, a tua família, você que deveria ter feito para você, entendeu? Os profissionais são mimizentos e não têm resiliência. E não tem resiliência, e eu não contrato gente woke. Eu não vou vir com taxação de paradigma, de nada, mas é o seguinte, eu acredito que a resiliência, na minha visão, como profissional e como pessoa que lida com seres humanos, eu vejo com os meus olhos, né? Não sei se é um dado, não tenho esse dado. Também, você também não mostrou que teve. Eu acredito que tem mais profissionais com resiliência do que empreendedores. A gente não pode afirmar isso. É porque talvez não dê nem como medir esse negócio. É a minha ótica. Mas esse não é nem o tema do debate. O tema do debate é assim, existe uma geração com muito pouca resiliência e que chega nas companhias querendo todos os direitos sem ter deveres. E aí o que acontece? Disso. É um fato, eu tô te falando uma visão como empreendedor e que eu vejo que isso acontece. E aí, vamos pegar o tema do home office, por exemplo. 2020, 2021, teve ali o tema do home office. A minha companhia, por exemplo, eu nunca permiti. Eu só permiti quando era lei, quando eu tinha as bandeiras. Acabou, eu falei, cara, home office aqui na minha companhia é sábado e domingo. Segunda a sexta você trabalha aqui. Fica quem quer. Ninguém tem obrigação de ficar na minha empresa. Também. Acho que o home office tem lugares que... Não, mas vamos lá. Tanto faz. O ponto é, fica na minha empresa quem quiser. Ninguém tem obrigação de ficar na minha empresa. Eu não sou um escravista que tá ali com escravo. Você sai da empresa a hora que você quiser. Lógico. Esse é o meu tema que eu quero contratar gente assim. Só que às vezes o cara chega lá, segunda e sexta eu quero trabalhar de casa. Beleza, bichão, comigo não. Entendeu? Quem quer trabalhar de verdade mesmo, senta ali, trabalha e ganha dinheiro, meu. Nisso eu concordo com você, mas é a parte da resiliência. Tá vendo como é que a gente tá alinhado? Valeu, velho. O quinto tema é demitir é te fazer um favor. Quem discorda? Vamos todo mundo, quem quiser. Esse tema aí entra com a única demissão que eu tive, tá? Eu acho que foi um favor. Hoje, visualizando, é lógico que a gente não tem maturidade pra entender da hora, né? Mas eu entendi que eu tinha feito alguma coisa errada. Então me fez um favor porque eu me esforçasse mais, né? Pra não ter aquela sensação de impotência, sabe, de ser uma pessoa que errou, né? Não que eu não erre, mas uma pessoa que foi tão falha no serviço a ponto de ser mandada embora. Talvez seja um favor. Hoje, vendo como um lado de empresário, realmente, cara, se eu tô... Porque assim, pelo menos eu gosto de, melhorar nisso. Ó, tá precisando dar uma estudada nisso, ó. Preciso que você dê uma atenção nisso aqui e tal. E isso nada mais é que insights pra você melhorar naquilo. Tá precisando... Cara, se o dono tá do seu lado, dando essas orientações pra você, e você não pega, o que você quer mais?
Se o dono do negócio, o gestor seu, tá te dando as orientações para você ficar melhor, para ficar eu falo assim, mais profissional dentro daquele setor, se você for mandar embora porque você não escutou, entendeu? E aí entra essa questão, foi demitir fazer um favor, pra você realmente sentir na dor. Diz o ditado que, né, se não é no amor, vai na dor, né? É isso, né? Talvez eu tenha passado por isso lá atrás. Por que você discorda? Porque há 11 meses atrás eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Porque muita gente também é demitida quando tá grávida, porque eles acham que a gente não vai fazer o nosso trabalho perfeitamente como fazia antes de estar grávida. Isso é crime, pra começar, tá? Sim. Você não pode ser demitida grávida, você deveria procurar os seus direitos. Ponto número 1. Eu discordo que alguém possa demitir alguém grávida. Isso é uma falta de caráter imensa e falta de humanidade. Partindo desse princípio, quando você foi demitida desse trabalho, apesar de ter sido uma injustiça, acredite em mim, foi talvez a melhor coisa que poderia acontecer na tua vida para você trabalhar para alguém que de fato te dá o teu valor, para você ter oportunidade de evoluir na tua vida, para você ter oportunidade, eventualmente, digamos que você, por exemplo, pega a experiência que você tinha e você fala, agora eu vou empreender, ou agora eu vou trabalhar para alguém que valorize o que eu tô fazendo. Tudo bem, mas só que ninguém contrata uma grávida. Olha, eu contratei, inclusive ela é minha sócia hoje. Você, eu vou dar um dado para você, tá? Eu contratei uma mulher grávida de 6 meses. Isso aí já vou concordar com ela, tá? É poucas empresas que vão contratar, lógico, porque sabe que logo mais a gente vai ter que parar de novo. Então essa é uma realidade nossa, né? Nenhuma empresa quer contratar alguém, gastar os 3 meses de treinamento para depois parar. Então eu concordo no caso dessa moça aí, de que é a realidade. Infelizmente, em números, né? A gente precisa de resultados. E a partir do momento que vai ter que parar daqui. Você já sabe que daqui 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, vai ter que pausar, né? Você sabe, a empresa vai evitar. Isso, infelizmente, é uma realidade, né? Como CFO da minha companhia, diretora financeira, e que hoje é a CEO da minha companhia. Muita gente não contrata. Eu não vou pro céu, não. Vou te falar por que eu fiz isso. Eu fiz isso porque eu sou bonzinho, não. Eu fiz isso pensando em mim. Sabe por que eu contratei essa mulher? Porque ela é a melhor que eu tinha pra vaga. E eu tinha plena confiança nela, porque ela era CEO da empresa anterior que a gente estava. Caso ela não tivesse um currículo bom, você contrataria ela? De jeito nenhum. Eu não sou ONG. Eu não contrato ninguém, por favor. Nenhuma empresa contrata grávida se não tiver um resultado... Não é verdade que nenhuma, porque eu contratei. Eu já quebrei teu argumento. Você contratou por conta que ela tinha um currículo Então não é nenhuma. bom. Talvez a maioria não contrate. Pode ser. Eu não posso julgar esse ponto. Então, de 100%, você foi os únicos % que se salvou. Eu não sei se é verdade, mas eu só posso falar por mim. E eu concordo com você que é uma lástima que tenha pessoas sem éticas que demitam mulheres grávidas, tá? Agora, o tema aqui é o seguinte... Tirando a sua exceção e a minha, vamos colocar nós dois como exceção? Vamos colocar uma mediana aqui. Tá. Quando uma pessoa é demitida, é um favor para ela, eu vou explicar o meu racional. Porque você está tomando o feedback mais sincero que o mercado pode te dar. Depende da situação que a pessoa esteja, sim, é um favor. Mas só que no meu caso não foi um favor, porque eu não... É que ela não entendeu, mas eu entendi o lado do Thales, né? Se você for demitido, cara, é porque você não presta mais pra empresa. Vamos usar esse argumento, né? Igual no caso meu aqui, se você foi demitido, você não tá servindo mais pra mim, né? E nisso, pra quem tem desconfiômetro, né? Porra, eu não quero mais ter essa sensação. Eu vou tentar melhorar, vou tentar buscar mais conhecimento e usar isso como modelo. Como eu falei, foi a única vez que eu fui demitido. Até então, sempre eu pedi as contas, né? Até então, sempre eu, não quero mais, quero ir pra outro lugar. Não porque eu queria mais, as empresas não davam, né? Então, assim, eu entendi onde o dono realmente pensa dessa forma, mas o empregado não. Que é justamente, se eu fui demitido é porque a empresa tá ruim, a empresa o chefão lá não discutir com o cara, tá? Sempre é assim. Raramente eu falo, puta, cara, não precisa nem falar. É só você levar isso pro coração. Eu falei, não quero ter essa sessão de novo, então não vou falhar mais no próximo e tal. Tchau, vida que segue. Não dá pra ficar chorando, né? Não consegui emprego em lugar nenhum. E eu combinei contigo que você é uma exceção e eu sou uma exceção. Eu coloquei a empresa na justiça e até hoje eu não recebi R$1. E eu sinto muito que você tenha passado por isso. E, de novo, eu concordei que você é uma exceção e eu sou uma exceção para contratar mulher grávida. Certo. Mas, na média, quando alguém é demitido, ele tá te dando um feedback falando, você não é o suficiente para minha companhia. Melhore. Sinto muito, tá? Qual que é o teu ponto, irmão? Então, meu ponto é o seguinte... A pessoa demitir a outra é um favor. Eu acho que é mais fácil você dar um aviso prévio. Você não tá rendendo? Te dou aí 1 mês para você começar a render. E provavelmente é o que vai acontecer, tá?
Se o cara não fizer isso, no mínimo, ele é um gestor ruim. É claro. Porque, como eu te dei um dado, custa 5 vezes mais demitir. Sim, se ele não fizer, você tá jogando dinheiro fora. A gente vê muito disso, que o cara simplesmente, você não tá rendendo, te manda embora. E olha que oportunidade. Nesse debate, se ele me assistir, ele vai começar a falar assim, pô, um TG, que é considerado um bom gestor, tá me falando que eu deveria tentar desenvolver as pessoas. E eu só demiti se não der certo, porque custa muito tempo e dinheiro. A gente não vê isso, né? A gente não vê. É óbvio que vê. Na minha empresa você vê. Você vê em várias companhias que são meus clientes. Sim, mas eu tenho 55 mil empresas como cliente. reclamando de empresários? Porque acontece o seguinte, o cara é um número. A gente pode substituir ele porque tem muita gente querendo emprego. Então, mas você pode substituir por alguém melhor, né? Porque pior ninguém substitui. Mas a questão é essa. Muitas vezes você acha que e se você é bom, por que eu vou te substituir? Então, muitas vezes você acha que Posso o cara te falar um negócio? bom, mas você falou assim, é. por que as pessoas têm uma visão ruim do empresário? Eu vou te dizer o porquê que as pessoas têm uma visão ruim do empresário. Porque existe um sistema que explora a mim e a você. E esse sistema é uma casta superior de reis que vivem do seu trabalho e do meu. Eles querem que eu fique contra você e que você fique contra mim. Aí já o Thales entrou a parte do governo, né? Que a gente sabe a bagunça que tá, não precisa nem entrar nessa pauta aí. Mas sim, é a realidade. Parece que é um jogando contra o outro aí, né? Para que a gente esqueça que eles, por exemplo, só o presidente da República, nos últimos 3 anos, gastou 55 milhões de reais no cartão corporativo e 99% do gasto é sigiloso. A gente está do mesmo lado, esse que é o meu ponto. Ele foi? Vai. Você foi 2. Você foi... Tirando na porrinha. Para dissuar nesse debate, você visa lucro, certo? Claro, obviamente. Para puxar um pouco o saco do Sebrae, já que a gente falou dele. Tá bom. Lá a gente aprende que existe o empresário e o empreendedor. Certo. O empresário, ele vê o lucro. O empreendedor, ele vê o impacto social. Você tá falando sério que o Sebrae te ensina isso? Ensina. Essa é uma definição etimologicamente errada, inclusive. Você pode procurar isso no dicionário, que não é isso. Não, então, lógico que não é um princípio onde a gente... É uma visão, sabe? É mais algo que você coloca ali... Você tem certeza que o Sebrae te ensinou isso? Porque esse negócio tá gravado. É uma visão, tá pode confirmar. É uma interpretação tua. Não, é uma visão. Porque é um absurdo esse negócio. Não tem diferença entre empreendedor e empresário, galera. Quando é uma parada. Quando a gente volta ao tema e você gera uma demissão, tem que ter um motivo. Quando não se tem um motivo, você tá errando. Agora, quando se tem um motivo, você tá acertando. Você tem que passar esse feedback. É claro, se você passa o feedback, eu concordo com o tema. E se de você novo, não passa, eu nego. Todo mundo que foi demitido... Não todo mundo. A grande maioria das pessoas que foram demitidas, tirando as injustiças, como a moça que foi demitida grávida, tá? Ela foi demitida porque, na visão do empreendedor ou do gestor que a demitiu, ele não produzia o suficiente para poder ficar naquela cadeia. Porque no final das contas, você chegou e me perguntou, você visa o lucro? Eu falei, claro, qual que é a conta que eu vou fazer? Qual que é o retorno sobre o capital investido? E é isso. A realidade é essa. Ninguém tá aqui, gente, para poder ajudar de boa alma, de bom coração, os funcionários. Isso visando lucro. Simples assim. Então, assim, eu acho que não faz sentido a pessoa que está funcionando, se eu não estou rendendo minha empresa, ela achar que assim, a empresa tem que manter ela a qualquer custo. Não dá, gente. Né? É lógico que uma empresa que nem eu tenho 3 pessoas, né? Então isso acaba ficando mais nítido. Eu preciso gerar dinheiro, senão não tem como ficar com você. Logicamente, com uma empresa maior de 400, 1.000, 3.000, a estabilidade, entre aspas, acaba ficando um pouco mais tranquila. Por quê? Tem muito mais gente para cumprir aquela função. Então, tecnicamente, os números, né, ou a soma ou o resultado vem de um grupo todo. Né? Lógico que tem que fazer muita caquice, ou então tem que estar muito baixo a produtividade para você ser mandado embora. Mas é a realidade, no final das contas, são números. As empresas elas precisam gerar dinheiro para pagar você, para dar retorno para os donos. E ponto final. Basicamente é isso. Digamos que você me custa 100 mil reais por ano. Cara, eu espero ter um retorno maior do que eu tô te pagando, senão eu sou uma ONG, certo? Se eu acho que você não vai me dar esse retorno, eu vou te demitir e contratar alguém que me dá esse retorno, porque eu tenho 100 mil reais por ano para poder investir naquela cadeira. Simples assim. Né? Basicamente é isso. Bom, acho que já ficou grande pra caramba esse vídeo, eu vou dar umas cortadas neles, mas eu gostaria de agradecer para quem ficou até o final aí, acompanhou a humilde opinião de um pequeno empresário, tá? Eu falo pequeno porque eu me vejo onde eu quero estar. Então hoje eu sou pequeno sim, amanhã serei. Então maior, né?
Então, assim, é uma forma de eu expressar, né? Eu gostei muito desse bate-papo, né? Não foi nada ácido, foi bem tranquilo, né? Não precisou sobressair nenhum nem outro. E essa é a realidade, tá? Que deveria se ter nas empresas, né? Juntamente com os funcionários, né? Eu quero poder cada vez estar me tornando melhor, não só como empreendedor, como pessoa também, né? Eu me importo com todos os meus funcionários, hoje são só 3, mas eu me importo com eles como se fosse irmão, às vezes eu dedico, até porque eu passo com eles mais tempo do que minha própria família, como eu já havia dito, né? Então a gente precisa sim se manter um ambiente saudável, tem que estar incentivando, eu como líder tem que estar motivando, mostrando onde que a gente quer chegar, até para mostrar que a gente vai crescer mais e enfim, isso é o que eu acho que todas as empresas devem ser, tem a ser. Aí tem um que tem mais facilidade de conversar, tem um que não tem. Mas aí, no final das contas, toda empresa quer crescer, né? Quer gerar valor, quer poder pagar bem, quer poder se melhorar. Então, assim, o que eu tenho meu conselho, né, como pequeno empreendedor, se você se identificou com tudo isso que a gente conversou, né, aqueles pequenos detalhes, acho que pude compartilhar um pouco da minha real situação, você está no caminho certo, você não está errado, tá? É difícil, não tem só você, tá? Esses momentos que a gente passa, que a gente sente que esse fardo, esse saco que a gente está de problema, de dificuldade, que a gente está carregando nas costas é muito pesado, não vai ser em vão. Se você tiver resiliência, igual o Thales comenta no vídeo aqui, tiver dedicação, continuar mostrando, buscando mais inovação, pô, essa é a nossa função, é buscar o que a gente pode melhorar. E o que tiver errado, a gente pega e deixa pra lá. Então, o que a gente tiver essa resiliência, pode ter certeza, sem dúvida alguma, a gente vai alcançar nosso objetivo. Pode ser que eu demore mais que você, ou vice-versa, mas a gente vai alcançar. Você sabe onde você quer chegar, eu sei onde quero chegar. Se você tá pensando em começar, começa. Nunca é tarde. Hoje é o melhor momento para se começar. Não é nem amanhã e nem foi ontem. Beleza? Eu sou o Richardson Rodrigues Veríssimo, né? Foi um prazer estar compartilhando com vocês que estiverem aí. E até a próxima. Tchau, tchau.